Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 592. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo Fabiana Lima. Oi, tudo bom, Rafa? Tudo bom, Alan, Diego? Feliz em gravar aqui e voltar para Cinemação, que eu acho que eu já sou meio que de casa, né, Rafa? Totalmente de casa. É a minha totalmente. segunda vez, eu acho, né, esse ano. Esse ano, mas não é só isso, né, Fabi? É textos no site, é parcerias, é muita coisa já. Exato. Fabi, pronta pra falar sobre uma idosa frágil que acaba com o crime organizado? Claramente, falar de Fernandona é sempre uma boa pedida, né? Sempre. Maravilhoso. Temos aqui também o nosso querido Diego Quaglia. E aí, Rafa, prazer estar aqui de volta, adoro participar daqui, também me considero de casa, né, vários motivos aí, tal qual Fabi, prazer estar reencontrando ela aqui no podcast, e um prazer estar gravando com o Alan pela primeira vez, assim. É demais. Aliás, já para deixar bem claro aqui para os ouvintes, estamos totalmente em casa, porque todos que estamos aqui são autores do Cinemação, então tem textos de todas essas pessoas lá dentro do Cinemação, é puro jabá interno hoje aqui. Temos aqui também nosso querido Alan Alves. E aí, pessoal? E aí, Rafa, Fabi, Diego, prazer estar aqui com você pela primeira vez. E também posso dizer que sou de casa, já estive aqui algumas vezes, e é isso. Então, sempre uma alegria grande estar aqui. Eu achei ótimo que vocês já começaram esse podcast falando casa, porque casa é um dos pontos centrais desse filme, olha só. Eu tô achando que vocês já estão sintonizados já, né? Verdade. Um bom ponto. Pelo menos essa nossa casa aqui vai se manter, né? Diferente da casa da nossa protagonista, né? Essa casa aqui vai se manter. Exato. Muito bem, meus amigos, olha só, hoje estamos aqui reunidos, né, para falar sobre o drama intenso brasileiro que está nos cinemas, chamado Vitória, um filme inspirado em uma história real de coragem e resistência no coração do Rio de Janeiro. Aqui a gente acompanha a Nina, né, uma idosa moradora de Copacabana, interpretada pela nossa rainha Fernanda Montenegro, e ela se torna testemunha ocular da violência do tráfico de drogas bem na porta da sua casa e decide tomar uma atitude ousada quando as autoridades falham em oferecer soluções. Munida de uma câmera de vídeo que dá uma nostalgia ver esse filme, ela começa a registrar a crua realidade que se desenrola em sua vizinhança. Hoje eu, Fabi, Diego, Alan, vamos conversar aqui sobre a força da interpretação, né, da Fernanda Montenegro, a direção sensível do Andrusha Waddington, né, que assumiu o filme depois de alguns problemas na produção, e como o filme aborda também temas urgentes como violência urbana, corrupção policial, né, e a luta de uma cidadã em busca de justiça. Por isso, se você não viu o filme, fica já avisado que vamos dar spoiler, e a ideia é debater o filme como um todo. Por isso, se você não gosta de spoiler, pula esse podcast ou siga por sua conta em risco. Estão avisados aí. É isso, vamos bater esse papo agora no segundo ato desse podcast. Cuidado, tia Nina. Quer me ajudar ou quer me botar no caixão? Ah, que isso, tia Nina? Se eu matar a senhora, eu fico sem meu trocado. Chegava aos cinemas no dia 13 de março de 2025 o filme Vitória, filme dirigido pelo Andrusha Waddington, com reconhecimento também ao Breno Silveira, né, que dirigiu e coordenou o projeto inicialmente até o seu falecimento. O roteiro é da Paula Fiuza, do Fábio Guzmão, com colaboração do Breno Silveira. O filme é baseado no livro Dona Vitória Joana da Paz, de Fábio Guzmão, que é o jornalista que inclusive aparece no filme aí como a figura do Flávio Godoy. O filme teve um orçamento de cerca de 7 milhões de reais e até o momento Vitória alcançou a liderança nas bilheterias do cinema do Brasil e arrecadou mais de 4,7 milhões de reais. Certamente ele vai chegar aí, vai ultrapassar, né, esse orçamento do filme. Essa arrecadação foi registrada no seu primeiro final de semana de exibição, de 13 a 16 de março de 2025, quando foi a estreia mais bem sucedida de um filme nacional no ano, e foi assistido aí por cerca de 215 mil
pessoas, espectadores que acompanharam o filme. Vitória narra a história de Nina, uma idosa que reside em Copacabana e se incomoda com a violência do tráfico de drogas em frente à sua janela. Diante da inércia da polícia, Nina decide comprar uma câmera para filmar a movimentação dos criminosos, buscando provas para denunciar a situação. A sua luta solitária por justiça ganha a atenção de um jornalista, desencadeando eventos que expõem uma rede de corrupção. O filme é inspirado na história real da Joana da Paz. O filme vem na esteira aí de Ainda Estou Aqui, né? Visto que o Andrucha é genro, né, da Fernanda Montenegro, casado com a Fernanda Torres, mas além disso, o filme teve a produção da Conspiração Filmes, da Globo Filmes e tal, e a distribuição também da Sony Pictures, né? Quer dizer, a mesma estrutura ali que o Ainda Estou Aqui acabou usando. Já no elenco, a gente pode dizer que a gente tem a Fernanda Montenegro, né, como uma grande personagem aqui, é quem leva realmente o filme nas costas. Ela vive a Nina, né, a Vitória no filme. Temos também o Alan Rocha como Flávio Godoy, que é baseado justamente no jornalista Fábio Guzmão. Temos a Linda Quebrada vivendo a Bibiana, uma vizinha da Nina. Temos também o Tauan Lucas como Marcinho, a Laila Garim, né, que vive a delegada ali, que ajuda a Nina a fazer a denúncia, e a Jennifer Dias. Enfim, para a gente começar esse papo, um ponto central que gerou bastante debate, polêmica, né, envolvendo a escolha da Fernanda Montenegro, uma atriz branca, para interpretar uma personagem principal, a Nina, que é baseado em uma mulher negra na vida real. Eu acho que é legal já a gente começar com esse tema para já tirar, né, o elefante da sala e a gente falar depois do filme, mas é interessante porque a identidade da Joana da Paz, ela foi mantida em sigilo e ela viveu sobre o programa de proteção à testemunha, adotando o nome de Vitória, e a sua verdadeira etnia só foi revelada após a sua morte em fevereiro de 2023. Até então, os jornais só chamavam ela de Vitória da Paz. A polêmica surgiu justamente porque, para protagonizar a Vitória, foi escolhida a Fernanda Montenegro, que é uma atriz branca, e de acordo com a produção do filme, a seleção não foi vista como um problema inicialmente, porque o longa começou a ser produzido pelo primeiro diretor, né, que é o Breno Silveira, e a Joana da Paz ainda estava viva e a sua verdadeira identidade não era publicamente conhecida. A produção então optou por proteger as informações, né, que pudessem levar à identificação da Joana, e a escalação da Fernanda Montenegro ocorreu em 2022, antes da descrição física, né, da Joana fosse amplamente divulgada. Obviamente que, né, pensando em questões mercadológicas e tal, ter a Fernanda Montenegro como protagonista também é uma escolha mercadológica, que faz parte do jogo ali, que vai trazer público, né, para o filme. Mas eu queria saber de vocês o que vocês acharam, o que vocês pensam sobre essa polêmica que permeou o filme e foi um dos temas, né, ao redor do filme aí, quando ele foi lançado e depois, né, conforme foram saindo as críticas. Como que vocês viram isso, assim? Eu queria muito citar isso no meu texto e acabou que, não sei por qual razão, mas eu acabei não inserindo um parágrafo sobre isso. Mas eu sei que a própria Joana Zeffirino, né, ela queria que, ela demonstrou, não sei agora exatamente pra quem, um desejo de que a Fernanda Montenegro fosse essa atriz que a interpretasse nas telas também. Sim. Então, tinha esse desejo dela, claro que também, obviamente, como você falou, Rafa, existe uma questão muito mercadológica e muito, enfim, emblemática, né, na figura da Fernanda Montenegro, que é essa atriz maravilhosa. Então, assim, ela consegue elevar qualquer filme, inclusive esse. Mas, assim, eu acho que tem essa questão que eu acho que seria legal de falar também, que ela se manifestou, né, por isso, assim. E existe uma outra questão no filme que pra mim foi um pouco incômoda, que foi o momento em que ela fala sobre o passado dela. Isso me incomodou um pouco, porque quando ela fala sobre o passado dela de abuso, né, enquanto empregada doméstica e tudo aquilo que ela passou, existe uma carga muito maior quando o espectador sabe que a Joana, na verdade, era uma mulher negra. E isso não é passado no filme, tendo a Fernanda Montenegro como a pessoa que a interpreta.
Então eu sinto que isso resta um pouco prejudicado, assim, nesse momento, porque existem muitas nuances raciais na história da Joana que elas acabam não sendo abordadas pela escolha da atriz. E eu acho que isso ficando ficando totalmente de fora, no caso, não sei se foi a melhor escolha de todas. Apesar de eu gostar da Fernanda, óbvio, como eu acabei de falar, eu acho que ela eleva o filme, eu acho que boa parte do filme dá certo tá nela, pelo menos pra mim. Mas eu acho que isso ia ser algo que iria acrescentar ao filme. E acaba que não se passa por isso, não é um assunto que é tocado, né? Então eu acho que a cena também ela perdeu um pouco de impacto pra mim por isso, que eu sabia quem era a Joana, né? Então eu já sabia quem ela era, e aí quando ela fala isso, eu acho que pega diferente. Eu, por exemplo, concordo muito com a Fabi, assim. Eu acho, inclusive, eu fiquei sabendo dessa história toda depois, inclusive, quando o filme já tinha tido trailer dele, já tava sendo comentado, tirado com expectativa e tal. E eu admito que, né, aquela coisa, né, ter a Fernanda Montenegro no papel, né, já altera completamente o que poderia ser o filme, né? Porque se ele fosse uma atriz como a Zezé Mota no papel principal, por exemplo, assim, se fosse uma atriz como a saudosa, tipo, o de Souza, a Léa Garcia, uma atriz dessa, assim, no papel da Vitória, seria outro filme, né? Ou com uma outra lógica, né? A Fernanda Montenegro, no papel, já coloca o filme em outra situação, né? Tanto é que aquela mulher que a Vitória ela já é uma personagem que já é alterada a partir do momento que a Fernanda Montenegro interpreta, né? Isso não é exatamente ruim ou bom, né? Isso acontece com a alteração do que a gente conhece da Fernanda Montenegro e do background da Fernanda Montenegro. Então, por exemplo, esse negócio dela ter tido uma vida sofrida e vindo do interior, ela sendo a Fernanda Montenegro tem um peso específico, né, assim, dela ter sido essa mulher do interior, branca, que se apresenta no filme. Sim. Ela sendo uma mulher negra, que trabalhou de empregada doméstica, que sofreu abuso sexual, que não era uma colona branca que sofreu abuso sexual, era uma empregada negra que sofreu abuso sexual, coloca ela em outro lugar, historicamente e narrativamente, parando pra pensar, né? Então, realmente, isso coloca um outro peso no filme. Assim qual, né, acho que a gente vai falar muito disso, a total consciência do filme, da figura da Fernanda Montenegro, coloca um peso a mais pro filme também, né? Como o filme é consciente dessa figura, né? Eu acho que, tipo assim, né, eles já começaram o filme sem saber, né, que a pessoa da vida real era uma pessoa negra, né? Esse cara da Fernanda Montenegro, por proximidade, porque é curioso, eu tava lendo, quem comprou os direitos desse filme, quem quer comprar os direitos desse filme em 2005, é o Andrucha mesmo. Só que aí o Breno Silveira acabou comprando antes. O Breno Silveira foi sócio, é amigo do Andrucha, né? E aí o Breno Silveira, ele comprou os direitos antes, né? Os dois trabalharam na Conspiração Filmes, né? Que é a produtora de ambos. Os dois, por exemplo, o Breno Silveira, antes de ser cineasta, ele fotografou pro Andrucha o filme Gêmeas, o primeiro longa-metragem do Andrucha. Ele é um fotógrafo dos mais requisitados no brasileiro, antes dele virar diretor. O primeiro filme dele foi o Doce de Francisco. E aí o Breno Silveira acabou falecendo, né? Com mesmas filmagens do filme, né? Daí o Andrucha herdou o filme do amigo e recomeçou o filme totalmente, pelo que eu ouvi falar, né? Ele começou o filme totalmente. Então acho que é isso, né? É compreensível o que tem rolado, é compreensível você pensar na Fernanda Montenegro pela força para esse papel e todas essas nuances que existem, mas logicamente que a gente tem várias camadas de problemáticas e de você pensar em como isso está inserido, que dá para se pensar nesse caso também, de como isso altera a lógica pro filme, pro bem e pro mal também. Concordo muito com o Fabi, com o Diego, não tem reparos nenhum, nem é um acréscimo. Só que quando a personagem conta, ela relata, né, esse histórico dela, de onde ela veio, como foi a vida dela, naquela altura o filme meio que tinha me perdido, assim, já. Então meio que o impacto para mim não foi tanto, embora obviamente a história em si seja uma história trágica, claramente, mas quando isso chega no filme, o filme já tinha me perdido, eu já tinha perdido o filme, porque eu acho que Vitória começa bem, apesar da Fernanda Montenegro, no sentido, tipo, ela de fato carrega o filme até o final, mas o filme eu já tinha me perdido ali de envolvimento, sabe? Quando ela conta isso, eu falei, ok, mais uma coisa que ela tá contando, assim. Mas isso não, na minha experiência assistindo o filme, não acrescentou muito mais peso, porque o filme já estava leve no sentido de aquela coisa, né?
você sabe que a Fernanda Montenegro interpretando uma personagem, essa coisa, a Fernanda Montenegro não desaparece na personagem. E eu acho que, claro, obviamente isso funciona, porque a Fernanda Montenegro, obviamente, ela é uma das maiores, talvez não a maior atriz viva brasileira de todos os tempos, assim. E eu tenho plena certeza disso. Mas quando essa informação chega, acho que já não tem aquele peso, porque o filme antes escorrega muito. Embora eu também concordo plenamente com o que o Diego falou e com o que a Fabi falou. Assim, acho que uma outra atriz ali, uma atriz negra, caso fosse possível, com certeza o filme teria um outro... mesmo que tenha sido o Andrucha, continuasse sendo o Andrucha o diretor, eu acho que mesmo que a gente talvez não soubesse, inclusive, a identidade da pessoa da vida real, eu acho que ao contar isso, ou a própria história também, a gente encararia esse filme de outra forma, sabe? Com um outro impacto também. E especialmente quando ela vai contar de quem era ela, né? De quem é ela. Sim. Então, mas quando isso chega no filme, acho que chega tarde e chega meio sem peso pra mim, assim, né? Não sou hate totalmente do filme, assim, eu gosto do filme, não acho ele ruim. Mas também acho difícil dizer que é um filme bom, assim, sabe? Muito bom. E aproveitando que o Alan citou essa cena, eu concordo com ele, eu também não gosto muito dela, não. Inclusive, eu sinto muito, isso que é uma coisa que deveria ser um peso muito forte pro filme, né? Esse relato de uma história de um abuso sexual e de como esse tipo de coisa é cometido muito, assim, e de como isso... Como isso molda o caráter da personagem, né? Total. A história dela molda o caráter dela pro resto da vida. Assim, Total. Né? Ela é uma mulher sozinha, né? Solitária. Ela não... E como ela meio que adota também a figura do Marcinho, né? Marcinho, exatamente. Exato. E de como isso é uma coisa factual, né? Que acontece com as mulheres dentro dessa estrutura, assim, dessa estrutura de trabalho, dessa estrutura de gênero e de tudo isso, dessa estrutura social. Acho que tinha um potencial dramático muito forte essa cena. Eu acho que do jeito que ela é escrita e dirigida, parece que é só uma coisa meio checklist, sabe? Assim, tipo, ela tem que falar do passado dela, assim, e aí ela fala desse episódio que ela sofreu e a cena não tem peso, assim, porque parece que é só mais um relato dela diante de vários outros relatos que ela solta e que impactam aquele jornalista, assim, sabe? Mas parece que a cena não tem um peso grande e o que ela relata que deveria ter muito peso, não tem um peso grande. Eu lembrei nessa cena de um momento de outro filme brasileiro que estreou ano passado, que é o Malu. Sim. Então, que dá uma cena do Malu, que a Juliana Carneiro da Cunha, ela revive um episódio de abuso sexual que aconteceu com ela, assim, com a família dela, né, assim, né. E é uma cena que tem todo um peso pra você construir a densidade do que esse abuso sexual representa e o que representa estruturalmente e individualmente para aquela mulher. Assim, né? Também o relato de uma mulher mais velha, relembrando esse episódio e colocando ele pra fora, né? Só que eu acho que o Malu é um filme que tem muito mais cuidado em expor isso, assim, ao meu ver. E Malu, quando essa cena acontece em Malu, pelo menos na minha percepção, eu mudei todo o meu entendimento do filme. Depois que a mãe, né, da Malu conta isso, né? A mãe da Malu conta, muda toda a minha ideia de quem era a Malu e de o que era aquela família, de como aquela família se constituía. No caso de Vitória, por exemplo, é basicamente assim, beleza, próximo, sabe assim, quando é que vai acabar esse filme? Assim. Só para fazer um adendo aqui, que eu acho interessante da gente notar também, né, que no caso do jornalista, né, o Fábio Guzmão, que é autor da história que inspirou o filme, né, ele é um homem branco na vida real e no filme ele é interpretado por um ator negro, né, o Alan Rocha. Então, assim, dá para perceber que talvez tenha sido realmente uma escolha racional ali da parte da produção de fazer essas modificações, né, em busca de tentar colocar as coisas, dar uma embaralhada um pouco nas coisas. Agora, tem uma coisa que eu acho interessante disso que vocês estão falando, que é o seguinte: esse lance da gente ter uma mulher branca, né, interpretando uma personagem negra, eu acho principalmente que a discussão ela é muito válida, assim. Independente das pessoas acharem que é bom, que é ruim, ou que uma atriz negra daria mais peso ou não e tudo mais, eu acho que o fato da gente jogar os holofotes para cima disso e falar sobre a representatividade negra dentro de né, em cima de uma personagem que é uma personagem negra e que foi ela
que teve atitude pra fazer a filmagem, se colocou em risco e tudo mais e tal, e aí ela de alguma forma ser invisibilizada, né, porque ela acabou sendo interpretada por uma atriz branca, eu acho que é muito válido a gente sempre ter essas discussões. Eu acho que fica evidente que o filme usa da imagem da Fernanda Montenegro em vários momentos, porque eu não sei se vocês perceberam, mas aquele começo do filme, o Andrusha vai com uma câmera em cima da Fernanda Montenegro o tempo todo, uma câmera fechadinha no rosto dela, pegando as nuances do olho, né, de como ela fala e as expressões. Então ele usa desse poder de interpretação da Fernanda, tipo, ao máximo, porque ele sabe que ele tá trabalhando com a atriz que é hoje o ícone do cinema brasileiro. Então é uma escolha mercadológica, uma escolha criativa e tal, consciente de alguém que queria utilizar esse talento, essa potência ali. Mas é importante a gente ter essa consciência de que a personagem era uma mulher negra que sofreu os abusos e tal, inclusive porque há muitos estudos que mostram, né, inclusive que as mulheres negras são mais frequentemente vítimas de abuso e violência no Brasil do que as mulheres brancas. Perfeito. Em 2022, se eu não me engano, elas representavam quase 60% das vítimas de estupro no Brasil. Então é muito poderoso você realmente ter uma atriz negra interpretando e contando essa história, como vocês bem falaram, assim. Traria um outro impacto, um outro peso, né? Tá tudo bem com a senhora, dona Nina? Tá, eu tô bem. É que eu fiquei preocupada com a senhora trazendo aquele menino aqui pra dentro do seu apartamento. É o Marcinho. Mora aqui na favela. A única visita que eu tenho aqui. Tem algumas coisas que eu gosto do filme, por exemplo, a pouca utilização da trilha sonora, assim, sabe? O filme, ele tem um silêncio que, sabe, é muito som de ambiente e tal, e a gente vai construindo aquela tensão, e a não utilização da trilha ajuda a gente realmente a imergir naquela história, né? E a figura da Fernanda Montenegro, nos seus 90 anos ali, né? É uma figura frágil, assim. Então, não sei vocês, mas pelo menos no primeiro ato do filme, eu ficava, assim, tipo, querendo pegar ela na mão, assim, sabe? Pegar no colo, né? Totalmente. Pegar assim, no colo. Eu também. Eu acho assim, pra mim é o grande mérito do filme, pra mim, assim, né? Essa coisa que você falou de como ele consegue acessar essa intimidade com a Fernanda Montenegro por meio da imagem mesmo, assim, sabe? Por meio da linguagem. Eu acho que essa é a grande inteligência do que o Andrusha traz pro filme, sabe? De entender que a força do filme tá na Fernanda Montenegro. Pra mim, o melhor do filme vira essa coisa de como ele pensa formas de enquadrar a Fernanda Montenegro em uma atenção muito devota que o filme tem pra essa potência de talento e de força que é a Fernanda Montenegro, que inclusive o filme olha como um ícone maior que a vida. E o próprio Andrusha, né? Ele tem essa relação pessoal com ela, porque ele é genro dela, né? Ele é marido da Fernanda Torres, né? Eu já trabalhou com ela antes, já filmou ela antes, sabe? Então, eu acho que ele decide muito utilizar uma estratégia que valoriza ao máximo quem é a Fernanda Montenegro. Então tem isso que você falou, tipo, a câmera tá colada no rosto dela em vários momentos, ela é muito registrada em primeiríssimos planos, tem vários momentos que a câmera faz aquele over the shoulder, que é as andanças que ela tem de costas, a câmera vai seguindo ela pelo ombro, ou então tem uma coisa que o filme faz muito bem também, ele faz planos muito abertos com ela centralizada em cenários cariocas, ou paisagens cariocas, aí ela tá pequena, mas ela sempre tá destacável diante de uns espaços muito grandes, mas vazios, assim, ou então com os figurantes que estão sem foco, eles estão desfocados, enquanto ela é a figura com foco, assim, e aí as outras figuras só tem foco quando é alguma figura que consola ela, ou que acompanha ela, como o Marcinho, o jornalista, a personagem da Lin. E aí, tem vários momentos do filme em que, inclusive, é a Fernanda Montenegro andando numa rua ou numa calçada, algum plano fechado nela, o plano abre um pouco, um plano médio, um plano aberto, e todo o resto tá desfocado. Sim. Só ela tá com foco. Então, acho que é um filme que consegue, com a imagem, que é uma relação muito íntima com a Fernanda Montenegro e com esse cotidiano banal dela. Acho que o melhor do filme, pra mim, é isso, de como, às vezes, ele analisa esse banal do cotidiano dessa senhora de forma muito íntima e de como ele consegue acessar o poder da Fernanda Montenegro só por como filma ela e filmar ela sendo essa grande atriz que ela é, essa fiscalidade dela,
o jeito que ela fala, o jeito que os olhos dela estão cansados, mas ao mesmo tempo ela tá sempre altiva, essa coisa de não esconder a fragilidade do corpo dela, essa fiscalidade dela, assim, essa voz dela que é uma voz de fala frágil, que ela repete as mesmas frases, mas tem uma imponência na voz, uma gravidade na voz, essa falta de glamour, mas entender o calor humano que essa personagem tem, essa altivez que ela tem também. Eu adoro o som do filme, Rafa. Eu acho que eu assim, adoro também. O Diego falou também. Mas o que mais me chamou a atenção, assim, eu acho que é um filme que é pra ser visto no cinema pelo som, assim, porque ele me pegou muito, assim. Essa mistura que ele faz entre o som caótico da cidade e o som das armas, dos tiros, né? Sim. É um som de cidade, é uma crônica de cidade, assim, no geral, assim. Eu acho que é uma crônica sobre violência urbana e solidão, né? A impotência que você tem diante da violência urbana, diante de temas como segurança pública. E eu acho que é um filme que ele retrata muito o Brasil e o Rio de Janeiro, principalmente, para longe dessa ideia do cartão postal que a gente geralmente tem do que seria a representação de uma Copacabana, né? Apesar de terem os seus momentos ali do calçadão e tal, dos lugares onde a gente conhece, né, o Rio de Janeiro, pelo menos que o mundo conhece o Rio de Janeiro eu acho que ele vai tirando isso, até desaturando essa imagem muitas vezes, né? São imagens, assim, que me passam uma certa tristeza, mas faz parte da realidade social, né? Que o filme tá querendo trazer também. Sim. Então, eu acho que isso me pegou muito, assim. Eu acho que o som, pra mim, é o mais enlouquecedor. É totalmente enlouquecedor. E uma coisa que eu não esperava do filme, de acordo também com o que o Diego acabou de falar, que o Andrusha faz, explorando essa fisicalidade da Fernanda Montenegro, é a maneira como o filme é cômico também. Eu ri muito no filme. Eu ri muito durante o filme, assim. Eu acho que ele consegue fazer com que a gente... Porque, na verdade, não tem como contar essa história de uma maneira que não tenha seu lado cômico, porque a gente tá falando de uma senhora, uma idosa, denunciando e enfrentando de frente dos maiores, organizações criminosas que existem, que é o Rio de Janeiro, assim, uma parte, né, do Rio de Janeiro, do tráfico do Rio de Janeiro, que é o estado paralelo puro ali, muito forte, né, desde muito tempo. Eu diria desde sempre, mas desde muito tempo, com certeza. Então, assim, é ela que é essa figura fisicamente, claramente uma figura frágil, mas que existe essa dualidade entre a força que ela demonstra ter. Essa coragem, na verdade, né, que ela demonstra ter. Diante mesmo do que ela entende que é o que é certo e é aquilo que ela acha que tem que ser feito, né? Ela faz porque ela acha que tem que ser feito também, acima de tudo. Então, eu acho que cria essa questão. Eu acho que o Andrusha, ele sabe muito bem, né? É consciente de muita coisa, inclusive dessa comicidade que advém dessa dualidade que aparentemente a gente tem na figura da Fernanda Montenegro, né, no filme. Da absurdo, figura... né? Do absurdo, exatamente, do absurdo dessa situação. E eu acho que ele consegue explorar isso de uma maneira muito boa, assim. Eu adoro a cena em que ela é sequestrada pra fazer massagem. É muito bom aquilo ali, né? É muito engraçado. A maneira como ela também é uma personagem que... Ela tem as nuances dela também ali de... Ela é muito grossa, né? Ela é claramente uma pessoa grossa, impaciente, que eu falo, mas ao mesmo tempo ela tem um coração gigante, assim. Ela tem umas ideias, assim, realmente, por exemplo, com o personagem do Marcinho, né? Ela tem ali uma ligação, uma conexão, um afeto muito grande pelo personagem do Marcinho. E, ao mesmo tempo, ela é essa pessoa que grita com os outros, assim, que resmunga, né? Então, ela tem esse lado, assim, da personagem que eu gosto muito. Eu acho que ela sabe explorar muito bem. E que tá presente desde a primeira cena do mercado, né? Que eu já comecei rindo com o filme, tipo... Ela falando do frango, né? Ela pedindo pro cara ajudar ela com o frango. O cara, tipo, sendo o maior preguiçoso possível. Então, eu gosto muito dessas cenas. Eu acho muito legal, assim. Eu acho que um dos lados mais interessantes do filme tá nisso. Assim, pra mim é o som e essa comicidade que nasce dessa improbabilidade, assim, essa incredulidade mesmo. É um absurdo, como o Diego falou, diante da situação. Uma das coisas que as pessoas falam muito, né, do filme é que há um salto visível de maturidade na direção do Andrusha, né, em relação aos outros trabalhos que ele fez, assim. Porque, assim, você vê
num primeiro momento, se a gente dividisse o filme em dois, a gente ia ver na primeira parte justamente esse registro desse cotidiano, essa solidão, a construção ali, né, da personagem, como ela se relaciona com os outros e tudo mais. E na segunda parte é justamente a parte onde ele vai investir na tensão gerada pelos acontecimentos e tal. Até por isso, pensando nessa construção, que eu acho que o que o Alan falou faz sentido, assim, de quando ela revela o abuso e tudo mais, parece um pouco deslocado, porque já é numa segunda parte onde você já tá vendo as consequências do ato dela. E aí parece ser um troço meio deslocado mesmo, assim, tipo, tá, se você tivesse me contado isso antes, talvez eu entenderia um pouco mais dessa vontade dela por justiça, por exemplo, sabe? Eu acho que é um ponto interessante esse, porque... E aí entra algumas questões que eu tenho com o filme, assim. Ele parece ser um filme meio... Embora tenha pontos muito poderosos, por exemplo, uma coisa que eu queria destacar, que é a fisicalidade da própria Fernanda, assim. Eu fiquei, de fato, surpreendido da forma como ela se joga no chão em determinado momento. E depois se levanta, e depois fica dentro da banheira, assim, curvada daquele jeito. Pô, isso é... Você tem respiros interessantes, e a forma como o Andrusha filma tudo isso é muito interessante. Ele dá um tempo para a câmera passear, para aquele caos sonoro que a gente escuta, que é o que a Fabi diz, assim. Gente, eu com 40 anos para aceitar na minha poltrona, eu já solto um... Pô, então, é complicado. Ela fez o filme com 93, né? Agora ela tá com 95, mas com 93 anos. Pois Nossa é. E o tanto que ela caminha, assim, né? E ela anda muito, né? Ela tá sempre em movimento. Acho que é uma coisa também interessante da personagem, né? Ela tá sempre... Com certeza. Caminhando e fazendo alguma coisa. Vai de lá e vai pra cá e pega ônibus, sobe o ônibus, não sei o quê. Toda essa vida cotidiana ali, né? Essa vida da cidade, essa vida urbana. E eu sinto que o Andrusha tem momentos muito interessantes, tipo esses, que ele filma bem a Fernanda, como o Diego falou no início. Mas acho que aí eu fico pensando se é uma questão de ritmo, que eu acho que ele se perde, ou se é um roteiro que o Andrusha não consegue melhorar ele, por ser o Andrusha. Nada contra o Andrusha, principalmente, assim. Eu gosto de Sob Pressão, por exemplo. Acho que aqui tem uma série que ele fez na pandemia, com as duas Fernandes, inclusive. A Gilda Lúcia o Bode, que é parte de um outro programa dentro da Globo, assim, da época da pandemia. Eu acho que ele fez um trabalho muito interessante ali. Mas quando ele precisa fazer algum outro movimento um pouco complementar ao texto, eu acho que ele meio que fica sem reação, assim, ele fica meio perdido, me parece. Embora a introdução do personagem, do jornalista, Fábio, do papel do Alan Rocha, deu um gás bem... deu um movimento curioso na narrativa, assim, é um movimento que funciona para adiantar-se. Porque chega até esse momento do jornalista, eu já tava pensando, assim, de verdade, eu estava assistindo e falei, quando é que o jornalista vai aparecer mesmo? Porque eu acho que eu já tava ficando meio entediado, sabe? Até o jornalista aparecer. E aí tu acredito isso é um roteiro muito desinteressante e uma direção que não é tão sagaz a ponto de deixa eu sustentar esse filme aqui com outros movimentos para pelo menos eu dar uma disfarçada numa coisa aqui que realmente falta um pouco mais de substância. Que se estica um tanto até o jornalista aparecer, que é uma virada muito boa, dá um movimento bem funcional assim pro filme. Então acho que o Andrusha fica nesse meio tempo, o que, tirando a Fernanda Montenegro, que é a parte realmente muito fascinante, é um filme bem mediano, assim, sabe? Bem, eu ia chamar medíocre, mas talvez seja uma palavra forte, mas mediano, sabe? Você acha um filme bem mediano, mas é um bom trabalho no final do dia, assim, é um bom trabalho, mas um trabalho mediano. E aí que é interessante, porque eu revi alguns filmes da Fernanda Torres, nessa onda de Ainda Estou Aqui e tal, eu passei pela filmografia dela, né? A gente acaba também passando por alguns filmes do Andrusha, etc, né? E o Andrusha é um cineasta que eu vi bastante coisa até dele, eu diria que eu vi a maioria das coisas dele, assim, né? E eu acho que, tipo, todo mundo, né, tem aqueles cineastas que você bota na sua prateleira de favoritos, de cineastas que mais te interessam, ou que mais te pegam, ou que você mais tem afeto e etc, ou que você mais vê valor, né? E todo mundo tem a sua prateleira de cineasta, né? Acho que isso é inegável, assim, até quem negue isso, assim, né? E acho que o Andrusha não vai estar nessa prateleira de ninguém, eu imagino eu, assim, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que ele também não vai estar numa prateleira de cineastas que você quer fugir também, ou que você tem disposto,
assim, sabe? Assim, ou que você esteja totalmente desinteressado. E então, o que o Alan falou desse meio termo, eu acho o meio termo meio dele mesmo, assim, que eu acho que ele é um cineasta... Eu acho ele um cara, no geral da carreira, um cara mediano. Assim, tem filmes que eu gosto dele, eu gosto muito do Gêmeas, gosto muito de Outro Eles, Casa de Areia, a série sobre Pressão eu gosto muito. Mas é isso, né? Aí ao mesmo tempo ele tem aquele Fim, também que é horroroso, Chacrinha, Penetras. Ao meu ver, assim, ele é um cineasta que não tem muito no Brasil hoje em dia, né? Que o pessoal da carreira do cinema, eles tinham um termo que eles que instituíram essa ideia do autor, né? Do diretor-autor. Que geralmente são cineastas que, na maioria das vezes, a gente tem mais interesse, né? São cineastas que eles têm uma busca pessoal, né? Eles acabam procurando projetos ou criando projetos que tracem um projeto de cinema que eles têm no geral, assim, que eles vão dando continuidade, assim, até os tipos mais ecléticos ou versáteis possíveis, né? Que eles repitam traços, que eles repitam habilidades, que eles busquem isso nos filmes, que eles tracem paralelos com isso com filmes, né? Com domínio e tal, e comando que eles fazem. Não que isso torne um cineasta automaticamente bom, né? Ele se encaixar nisso, mas geralmente são esses cineastas que interessam a gente, né? E aí existe um termo para falar dos cineastas que não são assim, que são os artesões, né? Que eles falavam no sentido que eu até gosto de repetir e pensar bastante, porque são cineastas que são caras que estão na indústria, aderem à indústria, que aderem ao sistema, mas eles não tentam puxar os filmes pra eles, assim. Eles entram nos filmes, se adaptam a vários filmes diferentes, eles não têm uma personalidade deles, assim, mas eles têm um domínio de cinema, eles têm um domínio de linguagem, eles têm um domínio de técnica, eles têm um domínio de compreensão da narrativa, e eles têm um domínio de como exercer aquilo, assim, sabe? Eles não têm uma busca pessoal, mas eles conseguem fazer bem o tipo de filme que é oferecido pra eles, assim, sabe? Eles entendem bem aqueles gêneros, eles entendem bem aquela história e conseguem criar bem a partir disso. Sei lá, você pode oferecer o projeto que for pro Scorsese, você ainda vai ver o Scorsese ali, sabe? Assim, você pode oferecer o projeto que for pro Clint Eastwood, pra Coman, pro Godard, sei lá, mas você ainda vai ver eles ainda no filme, Brian De Palma e etc, Carol Lynch, sobre a Coppola, você ainda vai ver eles no filme, né? Mas aí você vai pegar o Richard Donner da vida, você não vai ver isso no filme, mas é um cara que tem muita destreza e tem muito domínio, é um diretor, ótimo diretor, muito melhor diretor do que muitos diretores que têm uma grife, têm um estilo, mas não tem esse domínio todo, não tem essa compreensão toda, né? Então eu acho que o Andrusha, no melhor dele, ele se aproxima desse tipo de diretor artesão. Só que eu acho que, geralmente, ele é muito burocrático, eu acho, nos filmes dele. Muito quadradinho pra ter domínio disso. Eu consigo ver que ele tem uma compreensão técnica, ele consegue se adaptar para vários projetos diferentes, sabe? Assim, ele não coloca algo dele, mas ele consegue entender aqueles projetos e você vê que é um cara que sabe filmar ou sabe o que cada cena pede, mas você não vê uma imaginação nele. Então, no melhor dele, ele consegue ser um artesão eficiente, e no pior dele, ele consegue ser só um mero executor que é apático pro filme. Eu acho que os piores projetos dele acabam sendo isso, assim, sabe? Uhum. É uma coisa totalmente distante. E aqui, eu acho que o que acontece é que ele se conecta muito com um objeto específico que tem no filme, que é a Fernanda Montenegro e algumas coisas que favorecem a habilitação para a figura da Fernanda Montenegro brilhar. Então, por exemplo, tem uma cena que começa a acontecer um tiroteio, que ele começa a fazer um plano zenital, que é aquele plano que é um plano no teto, que olha para baixo do teto e a câmera se movendo, olhando para baixo do teto, a câmera em cima do teto, olhando para baixo. Aí é o plano da Fernanda Montenegro escondido na banheira, ouvindo aquele monte de tiro, esse trabalho de soco que o filme tem. Então, tudo me parece que o melhor que o filme tem tá rodeado por ele, tá muito inspirado por essa figura da Fernanda Montenegro, que é esse objeto especial daquele filme, que ele se fascina e que ele tem muita intimidade, eu vejo, assim, sabe? Porque realmente, eu acho que, tirando isso, eu acho um filme muito basicão, assim, sabe? Até comunzão, assim, apesar de eu achar que ele tem bons momentos de tensão que ele consegue criar, pontuais no filme, assim, mas eu acho ele muito comum, muito básico. E aí, eu acho que ele cai nessa coisa do roteiro, né? Que quem fez foi a Paula Fiuza, que é a esposa do Breno Silveira. Aí o Breno Silveira também colaborou no roteiro, a Ducha também falou com ela, desenvolveu o roteiro, tudo isso, né? Que é um roteiro que eu acho às vezes até tolo, assim. Mas é isso, eu vejo que o melhor do filme tá dentro dessa coisa dele estar inspirado por aquele objeto específico. Eu acho que ele é um diretor capaz de entregar, assim. Mas ele tem essas limitações dele, assim, sabe? De ser um cara pouco imaginativo, por mais que você vê que ele tem uma destreza técnica. Meu Deus! Jesus do céu! Eu quero fazer uma denúncia. Tá havendo um tiroteio sem parar. Tá havendo droga sem parar. É um desespero. A bala entrou no meu quarto. A gente tem que juntar força. Alvo parado
É mais fácil de se acertar. A senhora tá propondo que a gente aqui, que mora na cara do gol, faça o quê? Que a gente enfrente o tráfico? Até por isso que eu comentei que algumas pessoas têm falado que o filme demonstra um certo salto de maturidade, né, do Andrucci. Visibilidade dele, né? Porque realmente, se você for olhar principalmente as últimas obras dele no cinema, assim, ele veio numa toada meio em baixa mesmo, né? Tipo, você pega justamente o Chacrinha, por exemplo, é um filme... O Juízo é horrível, né? Esse Juízo aí. O Juízo, nossa, o Juízo é bem ruim mesmo. Mas ele teve um momento, como você falou, em Eu, Tu, Eles, próprio Casa de Areia e tal, que são filmes, né, que acabaram, inclusive, Eu, Tu, Eles foi pro Festival de Cannes, Casa de Areia chegou a ser selecionado lá no Festival de Berlim, de Toronto e tal. Então são filmes que tiveram um certo respaldo, assim, mas aí ele entrou numas que parece que ele foi perdendo um pouquinho da mão. Eu acho que ele volta a ganhar um pouco desse olhar, e aqui eu acho que a gente vê muito isso, justamente porque como ele dirige a série Sob Pressão, e ele dirige durante um bom tempo, a gente vê ele fazendo várias brincadeiras com essa movimentação de câmera e tal. Caos urbano, né? Que parece uma coisa que realmente ele tá dominando mais, assim, ele tá trazendo algumas coisas. A própria questão do som diegético do filme, né, que é essa construção toda desse ambiente e tal. Tem vários momentos ali que eu acho que o filme ele flerta com essa coisa muito interessante, assim. Por exemplo, quando ela tá em casa sozinha e ele faz esses planos abertos e a gente vai vendo ela dentro dessa solidão, e ao mesmo tempo que você vê ela muito sozinha, a gente vê também como ela tá sendo muito oprimida pelo próprio apartamento, né? O apartamento é cheio e parece que não tem muito por onde passar e tudo mais, então ela tá meio fechada ali e tal. Então o sair para ela também é uma coisa ativa, assim, né? Importante também para ela não ficar em casa o tempo todo, porque existe também essa questão da violência do lado de fora e tudo mais, mas você vê como ela tá o tempo todo se sentindo oprimida por aquele espaço, ao mesmo tempo sozinha e tal. Aí tem um momento que ela derruba e quebra a xícara, que é no momento do primeiro tiroteio lá que tem. Quando tem essa quebra da xícara, tem todo o simbolismo da parte da construção, reconstrução da xícara, como ela vai reconstruindo isso ao longo do filme e tal. Então tem uns simbolismos interessantes ali, sabe? O próprio fato dela colar a xícara toda e depois ela tentar tomar o café na xícara, a xícara vazar porque a xícara não é mais a mesma. Então tem uns simbolismos que são interessantes e que o filme deixa ali subentendido pra gente ir captando um pouco mais dessa sensação e dos sentimentos que o personagem tá passando pra gente. Então há momentos ali que eu acho que são interessantes. A própria desistência dela, né, do apartamento, a desistência da própria identidade, né, que é uma coisa pesada de se pensar e tal. Ela decide por aquilo quando ela vai perdendo os laços que ela tem, né? Tipo, o Marcinho tá entregue ao tráfego, a Bibiana lá, que é a vizinha dela, mudou-se, não tá mais lá, o prédio colocou uma regra que agora só sobe com o aval do síndico, depois de uma briga que ela teve. Ela vai perdendo esses laços e essas liberdades dela até o momento que ela fala, bom, tá bom, agora eu vou ter que aceitar isso. Só que é isso, são construções que são feitas, que são interessantes, mas que às vezes elas ficam um pouco mastigadas, justamente porque parece que tem momentos ali que ele não consegue encaixar exatamente aquela sensação com o que a gente tá vendo em tela. Então, tipo, a gente vai vendo essa sensação, essa opressão em cima dela e tudo mais, e às vezes a gente não sente a personagem se sentindo oprimida, sabe? Aí fica uma contradição assim e tal, e aí, pô, agora ela tá falando sobre o abuso, puta coisa pesada e tal, e aí você tá ouvindo aquilo, você acha aquilo pesado, mas aí, tipo, aquilo depois é cortado porque o cara vai falar que o Marcinho foi preso, sabe? Tipo, é uma sequência de coisas assim que uma vai tirando o peso da outra, assim, entende? Eu acho que é muito disso que o Diego falou, eu acho que é uma limitação mesmo imaginativa e também de potencializar já existente potencial dramático de algumas situações, né?
Então acaba que passa pela gente, assim. E uma outra coisa que eu senti um pouco do filme, que eu até coloquei no meu texto isso, é que, assim, eu acho que esses filmes, eles são sequestrados. Os filmes, assim, brasileiros que almejam a questão comercial, né, do negócio, eles são um pouco sequestrados quando eles falam sobre questões sociais. Eu acho que é um filme também que, em que pese ele fale sobre tudo que a gente já discutiu aqui, né, sobre vários temas e temas caros realmente à sociedade e queira tocar, inclusive, nesses pontos, eu acho que acaba que são filmes que personalizam questões sociais e concentram essas questões sociais na figura das personagens, o que acaba dando uma impressão de uma coisa que é um problema endêmico assim, no Brasil, que é essa questão dos heroísmos, né, desses personagens, dessas pessoas que elas se põem à frente de um problema estrutural, histórico e que, na verdade, não vai ser dirimido por conta disso, entendeu? Então, eu acho que, às vezes, os filmes também, eles acabam colocando algumas questões, que é, por exemplo, uma questão central desse filme, o tráfico de drogas e a violência e aquilo que já advém, né, a violência toda que advém dessa situação. Corrupção e várias outras coisas que ela vai testemunhando ali daquela janela, a lá janela discreta, né? A lá Hitchcock da vida. E aí eu acho que, assim, no momento em que ela tá testemunhando tudo aquilo ali e existe toda uma complexidade gigantesca para aquilo, eu acho que o filme, ele tende a colocar a história, centralizar também nela. E nem isso consegue fazer com uma certa profundidade. Porque aqui a gente já falou que existem questões sobre a personagem que são faladas como o passado dela, principalmente, que é a questão mais latente aqui, que não é aprofundada. Então, eu acho que ele só passa. Então, por isso que fica essa impressão de que é um roteiro tolo. Fica essa situação, assim, no final de você pensar, nossa, mas eu já vi esse filme 1 trilhão de vezes. Eu já vi esse tipo de desfecho muitas vezes. Né? E aqui tem toda aquela cena dela se despedindo do jornalista, e aí toda aquela simbologia de ela indo pra ponte, né? Caso que a ponte em Niterói, enfim. E ela lá e tal, e você sabe o que vai acontecer com ela e tudo mais. Então, eu tô falando isso porque eu também lembro, obviamente, de Ainda Estou Aqui, né? Que é um filme que fala sobre a ditadura militar, sim, mas que também tende a colocar algumas questões ali também como coadjuvantes. Questões que seriam centrais sobre a ditadura e que ali elas passam a ser sobre a família, mas principalmente, claro, sobre a figura da Eunice. Eu não acho que em nenhum dos dois casos seja algo errado a se fazer, mas eu acho que é algo interessante de se apontar, porque a gente está falando sobre questões sociais, políticas, que são muito complexas e cheias de nuances, né? E que nesses filmes elas tendem a ser um pouco que a linha que vai, né, ali por trás e vai guiando essas personagens a determinadas ações e tudo mais. Então sentimos o peso de todos esses temas, mas não parece que são temas que serão de fato discutidos, porque eu sinto que às vezes eles aparecem como se fossem meros coadjuvantes ali em alguns momentos. Não é a mesma proporção, é claro, né? Porque a gente tá aqui tem questões muito mais interessantes e é um filme melhor, claramente. Mas é algo que eu sinto em Vitória como um problema mais real, assim, sabe? Mas eu não sei se eu sou muito... Eu até queria comentar sobre essa questão do personagem do jornalista ser um personagem negro, né? E de eles terem feito essa troca, eu acho que, não sei se eu poderia chamar assim, mas enfim, eles terem feito esse tipo de compensação, talvez, não sei, mas perceba que não tem o mesmo peso, né? Perceba que não tem, porque não tem na história desse jornalista algo que seja o peso racial, seja alguma questão racial relacionada à profissão dele, relacionada a algo do tipo, alguma situação que ele poderia ter vivido naquele momento e que o filme trouxesse, né, pro roteiro e tal. Então, não é a mesma coisa. E no caso da protagonista, existe, sabe? Então, assim, fica aquela situação meio que eu não sei exatamente o que achar. Então tive uma relação um pouco conflituosa até. E conflituosa também com a figura do Marcinho, às vezes, sabe? Eu não sei, ficou alguma coisa ali pra mim que também parecia não muito bem discutida, talvez. Enfim, eu fiquei com algumas questões sobre o filme, mas eu acho que não é um empecilho, porque eu sei que existem certos recortes que devem ser feitos, né? E aqui a gente tá falando sobre a Vitória especificamente, mas é uma questão muito abrangente, né? E eu acho que às vezes até aquelas cenas com a delegada também, né? Elas, não sei se elas me convencem muito da complexidade desse problema, entende?
É uma coisa que me incomoda muito no filme, bastante no filme, assim, é que eu acho que ele tem um certo ranço de um lado bem ruim da retomada, assim, sabe? Que tinha esses filmes muito mainstream, sabe? Assim, tipo, eu gosto das cenas da Fernanda Montenegro com o Marcinho. Quer dizer, gosto por um lado porque são cenas fofas, tal, assim, né? E é fofo ver ela interagindo com o menino e tal. Mas, ao mesmo tempo, ela deixa um gosto muito amargo, sabe? Tipo, além de me parecer, tipo, inserir um garoto negro pra ela tomar conta, e que vai ser uma coisa que vai ser um dos gestos que vai mostrar a humanidade dessa personagem. E esse garoto, basicamente, tudo que ele existe como personagem é pra ser meio uma muleta de roteiro, assim, né? Pra ou ele obedecer ao lado dessa mulher, ou salvar ela no final das contas, assim, eu acho meio bobo demais, assim, sabe? Eu acho muito bobo, assim, sabe? Eu acho uma coisa muito tola, assim, uma coisa meio ultrapassada, assim, sabe? Parece que o personagem, ele existe pra isso, sabe? Pra ser esse garoto fofo que acompanha ela, que tem cenas fofas com ela, assim, né? Que ela toma conta, esse garoto negro da favela, que ela tem uma relação bem paternalista, assim, e que o filme tem uma relação paternalista, sabe? Porque eu acho que ele só olha nisso numa superfície que é fofa, mas é uma superfície. E aí, quando esse garoto tem que passar uma mudança, ele vê o garoto que chega a cola, que entra pro tráfico e que vai acabar salvando ela. Então, me parece tudo uma muleta, sabe? Eu acho os personagens são muito tipos, sabe? Aquele personagem do Preacher, das reuniões de condomínio, eu odeio todos, assim, sabe? Eu acho muito caricato. Assim, eu acho que destoa muito da Fernanda Montenegro. Ela é trazida numa vivacidade tão grande, sabe? Numa coisa tão palpável, real. E assim, aquele tudo, todos os tipos, todos os caricatos, assim. E se o filme que quisesse causar um ruído, um choque, isso, eu acharia interessante, mas ele não quer, né? Eu acho que é só uma coisa muito burocrática que existe no filme, sabe? Assim, até nos personagens dos traficantes, então os personagens dos policiais corruptos, dos policiais em geral, tipo, é o que a Fabi falou, né? É muito colocar uma coisa muito personificada num problema que é muito grande. Não tô falando que aquelas pessoas não são pessoas ruins ou que são pessoas boas, pelo contrário, assim. Mas o problema é muito mais macro, né? E o filme especifica muito, parece que eles são os vilões da semana, assim, sabe? Então, uma escolha, mas coloca num lugar mais bobo, eu acho, assim, mais tolo. Eu acho que o filme tem isso, assim. Eu acho que o filme, até questões que explora, tipo, questões da velhice, da solidão, assim, são coisas que o filme sublinha, assim, né? Essa fragilidade. Mas acho que são pessoas que estão mais no olhar de cenas pequenas, cotidianas, em que o filme analisa o corpo da Fernanda Montenegro, ela sozinha no ambiente, que o filme desenvolve na personagem mesmo, assim, sabe? Então, acho que isso me deixa alguns certos atritos do filme, assim. Mas eu acho, no geral, é um filme bem ok, assim, um filme que tem seu capricho e tal, assim. Eu acho que ele olha para as coisas de uma forma meio rasa demais, assim, que me incomoda um pouco às vezes. É exatamente isso, Diego. Tudo isso aqui filma? Filma sim. Quanto custa? A sua denúncia é grave, dona Nina. Eu sou repórter policial. Isso pode render matéria de capa. A senhora teve muita coragem de filmar isso tudo e entregar na delegacia. Só tem que me explicar. Você quer me ajudar? Eu concordo plenamente e eu aproveito, coloco mais uma pitada dentro disso aí, que foi a cena final com o Marcinho, quando ele já se envolveu com o tráfico e tal, não sei o quê. Aí ele vai lá salvar a Vitória, né? Aí eu pensei, tomara que não mostrem ele com uma arma na mão. Depois não descer a câmera pra mostrar o menino com a arma na mão, aquilo me deixou com tanta raiva. Verdade, né? Óbvio, né? Foi uma história de filme, né? Ninguém de tudo. E aí isso reforça um pouco disso que você falou, sabe, Diego? Claro que tem que mostrar. Já não bastava ter contado tudo aquilo, ter mostrado o menino numa situação extremamente precária, uma criança sobre o uso de drogas, e aí você ainda vai ter que me mostrar que ele tá com uma arma na mão. Primeiro, é mau gosto, eu acho. Sei lá, não tem sentido, é de mau gosto. E reforça uma coisa que já tava todo mundo sabendo. Não muda absolutamente nada naquilo. Só queria botar essa pitada de pimenta aqui nisso, porque me incomoda profundamente ver mais isso ainda, sabe? Pra que eles botar uma arma na mão de uma criança? E eu vou trazer um outro ponto. Talvez não seja muito legal, mas eu sinto que Vitória tem filme de cara, tem cara de filme de TV, sabe? Bem Globo Filmes mesmo, assim, filme Globo Filmes, que tem a Globo Filmes, tem o seu padrãozinho de fazer filme, né? E tem cara de filme de televisão. O Diego falou de
vilão da semana, e aí me veio essa coisa, pô, tem cara de filme de televisão, que vai passar depois do Fantástico no domingo, ou que vai passar, sabe, em algum momento mais nobre, assim, não é aquele filme que vai passar num horário muito ruim, mas também não vai passar no horário nobre, até, da TV. Porque não é um filme totalmente, não é terrível, óbvio, mas, enfim, tem isso, sim. O vilão da semana me lembrou essa colocação, essa sensação que eu tive também. Além das inúmeras obviedades que o Diego apontou todas elas muito bem mesmo. Só pra pontuar, voltando para o que o Rafa falou sobre a simbologia da xícara, né? São algumas simbologias muito óbvias. Ele vai fechando coisas, né? Fazendo elipses, eu acho que a gente pode dizer, né? Enfim. Que ele vai fazer, por exemplo, com essa cena que o Alan falou também, em relação ao Marcinho, porque o lugar é o mesmo em que eles se encontram da primeira vez. E a situação é ele ajudando ela. E agora é ele ajudando ela, mas ele está em outra situação. Ele agora é uma espécie de vilão também dessa história toda, né? Ele foi pego pelo tráfico também. Então, assim, existem essas coisas que o roteiro faz, né? E que a direção também faz, e que esse vai e vem para poder fechar certos ciclos, certos entendimentos e tal dentro do filme, que arcos, enfim, que não para mim não é nada mais do que o que a gente já espera. Então é tudo realmente muito óbvio, assim. E eu acho que essa questão do Globo Filmes, ela podia ser dirimida com outra coisa que eu acho interessante, que se o filme explorasse mais, talvez essa estética de filme pra TV, que o Alan falou, fosse um pouco deixada de lado para explorar um pouco mais disso, que pra mim foram as cenas direto ali da câmera dela, do ponto de vista dela, subjetivo dela, usando essa câmera enquanto esse dispositivo de observação e que revela também muita coisa sobre a realidade do sistema. Eu acho que aquilo ali, aqueles momentos ali dela descobrindo como mexe na câmera e da gente vendo aquilo que ela olha através do filtro da imagem daquela câmera, que é um filtro granulado, né? Enfim, é uma imagem granulada, uma imagem mais suja, uma imagem mais, entre aspas, amadora, mais interessante de ser explorado no filme, e que falaria muito mais da questão mais importante eu acho que é o tema, na verdade, acaba sendo, mas mais interessante do filme e da história, na verdade, real, é que a gente tem uma pessoa explorando, na verdade, como é que eu poderia dizer, denunciando, na verdade, né, um esquema e um problema gigantesco através de uma câmera. E isso é muito interessante. Você perceber isso, notar isso é muito interessante. É realmente como se ela estivesse fazendo o filme dela. Ela é uma segunda diretora desse filme, entende? Então eu acho que ela sendo colocada nessa posição de uma segunda diretora desse filme e fazendo a gente ver através da perspectiva dela, mesmo o ponto de vista subjetivo, explorar planos e tudo mais que pudessem mostrar pra gente o ponto de vista subjetivo, além de aumentar o potencial dramático de algumas cenas e do thriller mesmo do filme, eu acho que seria muito mais interessante. Tornaria o filme muito mais interessante, exploraria de uma maneira mais interessante, mas ao mesmo tempo, eu entendo que também não é aquilo que seria mais, talvez, vendável. Aquilo que, pensando no ponto de vista mais mercadológico, talvez não fosse ser tão interessante para muitas pessoas, porque talvez fosse explorar a violência também de uma maneira mais frontal e deixaria um pouco do drama de lado, sim, né? Então, eu não sei, assim, exatamente como seria para equilibrar isso, mas eu acho que foi o momento que eu mais achei interessante do filme. Até o momento que ela tá dando zoom na própria parede, e a câmera, né, o ponto de vista da gente é esse zoom aí, que é ela tentando mexer nessa câmera e saber como é que ela iria fazer essa câmera funcionar, porque a gente tá falando de uma idosa que parcelou uma câmera em 10 vezes e expôs uma questão gigantesca. Isso foi capa de jornal. Então, isso é muito interessante, porque, no final das contas, o cinema também revela realidades. Então, por isso que eu acho que esse ponto, pra mim, é um ponto que, cara, passou muito, assim, sabe, pela tangente, assim, no filme, e que pra mim é o ponto mais interessante de toda a questão, que poderia ser explorado cinematograficamente, sabe? Eu acho interessante isso que você tá falando, Fabi, porque quando a gente para pra pensar que a gente tá falando de uma personagem que acabou entrando pra um programa de proteção à testemunha, teve a sua identidade, né, tipo, tirada dela pra ela conseguir sobreviver, e que, enfim, essa mulher morre enquanto o filme está sendo feito, realmente seria
interessantíssimo o filme se debruçar como uma homenagem a uma pessoa dessa mesmo, né? E aí essa questão do ponto de vista dela e dessa construção assim do que ela via e tudo mais, eu acho que realmente seria uma coisa rica, né, pro filme trazer, assim. E eu acho assim, esse filme pra mim, ele é um filme bom, assim, né, tipo, tá na média mesmo, tem momentos ali que eu acho interessantes, outros momentos que eu acho não muito interessantes, tem algumas coisas que eu acho que fica, tipo, evidente, assim, pra quem quiser ver um pouco dessa genialidade da Fernanda interpretando, eu acho que esse filme é uma obra pra você observar mesmo, assim, os detalhes da interpretação da Fernanda Montenegro é uma coisa absurda, assim, o que ela faz em tela, assim, é impressionante, desde quando você tem as primeiras cenas dela andando pelo centro, segurando a bolsa e, sabe, e abrindo o guarda-chuva e entrando na loja e tal, essa movimentação dela, os detalhes, tipo, ela tá junto da caixa do supermercado e aí ela quer contar o dinheiro e a caixa fala pra ela o valor e tal, e aí ela dá uma gorjeta pra caixa e ela dá um pequeno sorriso. Meu, isso pra mim é uma coisa assim extraordinária, porque se você pega qualquer outra atriz e coloca no lugar da Fernanda ali, ela vai dar o texto sem esses cacuetes assim, sabe, sem esses pequenos olhares, essas pequenas minúcias ali da personagem que tornam ela tão humana, assim. E tem uma coisa engraçada, porque tem um detalhe, quando você assiste O Poderoso Chefão, tem um detalhe na interpretação do Marlon Brando, quando ele tá conversando com o Michael, em uma das últimas cenas, né, do Don Corleone, em que o Don Corleone pergunta pro Michael sobre o neto, fala assim, ele tá lá, tá estudando, tá crescendo, não sei o quê. E aí o Michael fala, ele é muito parecido comigo e tal. E aí o Marlon Brando, como o Don Corleone, ele dá uma babuceada assim, tipo, ele faz um e continua, daí ele vai falar sobre os negócios. Essa balbuciada, esse detalhe dessa balbuciada mostra que aquele personagem, ele tava pensando na infância do filho e quem o filho é, sabe? E aquilo ali não tá no roteiro, tipo, essa babuceada não tá no roteiro, ela não é criada por alguém, isso é do brilhantismo do Marlon Brando. E aí aqui em Vitória tem alguns momentos que você vê a Fernanda fazendo umas coisas assim, tipo, tem momentos que ela tá contrariada, alguém tá tratando ela de algum jeito, ou mal, qualquer coisa assim, e às vezes tem horas que ela solta um tá, tipo, tá bom, vai, tá bom. É a personagem pensando naquela situação, tipo, ela dá umas balbuciadas que você vê a personagem raciocinando ao redor daquilo, contendo as emoções quando precisa conter, porque ela não pode ser grossa em tal momento e tal. Então tem umas coisas assim na interpretação dela que, cara, a hora que eu vejo ela na tela, é ouro isso, assim, sabe? Pra ver essa parte da interpretação, né? Eu acho que ela tá incrível mesmo, assim, e acho que ela é o filme, né? Tem uma coisa muito incrível que ela faz, esses detalhes de composição que você falou, né? Por exemplo, como ela repete as palavras, a mesma frase, muitas vezes, assim, né? Ela fala, tipo, uma mesma palavra, ela fala 2 vezes, mas depois ela sempre volta pro ponto que ela tá querendo reforçar, né? Então ela nunca perde o que ela tá querendo dizer. Mas ela repete essas palavras, assim, você vê que ela tem dificuldade de fala, mas ela sempre consegue voltar pro que ela quer estabelecer, né? Como ela bate nas coisas, assim, sabe? Pra estabelecer um ponto decisivo, assim, sabe? Esses tasks que ela manda, né? E muitos olhares tristes dela também, né? Ao mesmo tempo que é uma personagem muito impulsiva, ela tem esse olhar triste, ela tem esse olhar marcado, ela é carinhosa, ao mesmo tempo que ela é grossa, né? Uma personagem que ela consegue colocar muitas nuances, assim, sabe? Assim, são nuances muito de observação que o filme percebe e de colocação da atriz mesmo, né? De composição, assim, né? Ela enriquecendo uma personagem, assim, sabe? Pela intérprete que ela é. Eu acho que a Fernanda Montenegro é tipo esses atores, né? Gigantescos, né? Tipo, Denzel Washington, sabe? Você dá uma limonada, ele faz uma super limonada, sabe? Assim, sabe? Assim, ele é tão incrível, tão genial, que você dá um básico pra ele, às vezes ele consegue dar uma sustentação extrema pro básico, né? Eu acho que a Fernanda Montenegro é muito isso, sabe? E acho que tem uma coisa de boa que o filme tem, por isso eu entendo o que o Alan fala,
e concordo até certo ponto, mas também discordo de outro, porque eu acho que ele tem essa coisa muito Globo Filmes, assim, né, que a gente sabe que é um padrão meio engessado e conservador no sentido não de costumes ou ideológico, assim, necessariamente, mas em questão cinematográfica mesmo, assim, de narrativa, né? Que são filmes muito engessados, né? Muito quadradinhos, né? Às vezes, né? Esses filmes mainstream, né? São filmes que, tipo, tem, sei lá, grande direção de arte, grande fotografia, um trabalho de produção muito estimado, mas você vê que o cinema, mesmo a linguagem, né? É muito básico, né? Assim, você vê isso, assim, muitos desses filmes, né? Mas eu acho que o que esse filme tem que diferenciar um pouco isso deles, assim, é realmente encontrar um objeto para se interessar, extrair o máximo desse objeto e conseguir criar uma certa atenção ao redor desse objeto. Assim, que eu acho que coloca ele num patamar um pouco além do que um filme comum da Globo Filmes consegue, apesar dele ainda ser um filme apenas ok dentro disso. Assim, sabe? Mas ainda consegue ser mais firme ou ser mais assertivo do que, sei lá, um filme, tipo, sei lá, não sei, pegando a memória. Meu Nome é Gal, sabe? Assim, que, tipo, você vê, ele é muito... Não tem quase cinema ali, sabe assim? É o basicão do basicão, sabe assim? É o genérico do genérico. Esse filme tá dentro disso, mas eu acho que é aquilo, né? Que eu acho que o Andrucha consegue fazer quando ele tá mais inspirado, assim, sabe? Não dá um salto, ao meu ver, de muita imaginação, de muita força, mas fazer um feijão com arroz aceitável, assim, sabe? Assim, e com seus momentos de inspiração. Assim, ele me lembra esses diretores, tipo... Ron Howard, James Mangold, sabe? Os caras que pegam feijão com arroz, que às vezes tá com um temperinho a mais, mas ainda o feijão com arroz, sabe? Acho que eu deixo um pouco disso, assim, sabe? Mas ainda o feijão com arroz, assim, sabe? Ainda o feijão com arroz que eu acho que nesse meio aí de Globo Filmes, e daí comecei executor, assim, o executor, que às vezes é um artesão de segunda linha, ele consegue entregar bem. A gente precisa ter um crime evidente, a gente tem que ter provas. Eu gravei a cara de cada um, é só o senhor ir lá e acabar com essa desgraça. Ficar significa assinar sua sentença de morte. Quero que a senhora fique bem. Você é minha amiga. A senhora vai ter uma nova casa, um novo nome. Um nome muito bonito e muito justo para a senhora. Seria... Vitória. Você vê que tem umas cenas muito legais, por exemplo, essa cena que sequestram ela, né? Que é uma cena tensa, né? Porque a gente acha que vamos matar a mulher, né? Assim, né? Depois ter a revelação cômica que o filme faz, né? Ela também começa com over the shoulder, né? Assim. Então é como se o ponto de vista mudasse, né? A gente continua acompanhando a Vitória, a gente continua acompanhando um objeto que está indo pra ela, que é aquela van de dentro, e a câmera acompanhando aquela van de dentro, olhando, subindo a calçada e chegando até ela, até a porta do prédio dela, assim, né? Numa lógica parecida com a lógica daquele over the shoulder, que a câmera estava fazendo, acompanhando a Vitória, né? Vai prender a personagem, vai sequestrar a personagem. E a cena se prolonga até o momento que você sabe que tá dando algo errado, e até essa lição de tensão meio Hitchcockiana, né? Que o filme tem, né? Tipo, de mostrando suspense, até o suspense estourar, né? Aí vai, pega ela, e tá ou a cena que tem ameaça pro jornalista, que tá tocar no jornalista. A gente vê de forma prolongada, né? Ele entrando no carro, e com medo, a gente sabe que tá algo errado, até o momento que é revelado que tem um carro atrás dele, começa a ir atrás dele, etc. A gente vê isso acontecendo de forma prolongada. Então acho que o filme tem essas boas sacadas, mas é isso, né? Ele ainda é muito engessado demais pra dar voz a ela, apesar dele conseguir dar um gostinho dela, eu acho. Acho que, inclusive, ela é tão assim, magnífica, né? Não sei nem qual palavra usar pra descrever a atuação dela, mas eu acho que por isso mesmo, os outros atores parece que eles só estão orbitando ao redor dela. Né? Exato. Mas só funcionais, né? Eles estão simplesmente cumprindo a função que foi dada a eles ali. Ninguém tá inventando demais, até porque os personagens também parecem não dar muito espaço, né, pra se fazer algo melhor do que isso. Então eu acho que fica muito na cara, sabe? Fica muito até descompensado às vezes, eu acho. Porque parece que tá todo mundo mesmo orbitando ao redor dela. Ela é essa grande força dentro do filme em que tá todo mundo ali, sabe? Tentando estar no mesmo nível, mas claramente não fica. Eu adoro as cenas dela, inclusive, na reunião dos condomínios, mas
como o Diego falou que odeia, eu não chego a detestar. Mas eu acho que todo mundo ali realmente é claramente muito fraco. Muito fraco. E ela fica ali, sabe? Como se ela fosse algo realmente estranho àquele lugar. Mas para além do que a personagem dela realmente é, porque de fato é. Mais do que isso, eu acho que é uma questão mesmo da atuação, sabe? Os nossos olhos vão pra ela. E aí quando ela se levanta, inclusive, ali, e ela fala, repete, faz aquilo que vocês estavam falando, né? Ela repete 3 vezes a mesma frase e a voz dela vai falhando a cada vez que ela repete, até que ela quase não sai nada mais da boca dela, né? É muito legal essa cena, muito boa. Muito. Mas assim, por ela, sempre, assim, atrás dela. O filme correndo atrás dela. Uma coisa que me pega, a personagem da Linda Quebrada, eu acho que tinha muito potencial dela no filme e da relação dela com a Fernanda Montenegro, mas de novo, né, ela parece, ao meu ver, ela parece que vão desenvolver uma relação bacana delas, assim, elas têm bons momentos, sim, mas ela parece uma muleta, até que ela some no filme e volta justamente pra a Fernanda Montenegro ter um lugar pra ela ficar durante a perseguição e a prisão dos traficantes, dos policiais corruptos e etc, né? Então parece que o filme ele usa esses personagens também de forma que é ultra funcional, que também desperdiça um pouco o potencial deles. Apesar de eu achar muito legal como o filme normaliza a questão tipo, dessa mulher mais idosa ter como uma das melhores amigas dela, junto com o Marcinho, uma mulher trans, assim. Isso nunca virou uma questão no filme, sabe? É só, a amiga dela é uma mulher trans, assim. Acho muito legal essa normalização que o filme faz, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo eu queria que isso fosse melhor apresentado durante o filme. E só sobre as reuniões dos condôminos, eu tive uma impressão muito que é tipo as reuniões do Som ao Redor, só que do jeito ultra professoral, assim, sabe? E acadêmico no mau sentido, assim, sabe? Tipo, parece a caricatura disso, eu peguei muito nessa impressão, assim, sabe? Sim. Eu adoro a personagem da Linda Quebrada. Eu gosto muito dela. Eu acho que ele tem um problema de ritmo mesmo, né? Da metade pra frente ali, eu acho que o filme dá uma escorregada em ritmo mesmo, porque ele enfia o pé no acelerador e aí tem coisas que você acha que vai ser desenvolvida e não é. A própria questão do tráfico na janela dela, tipo, parece que é uma coisa que só tá ali naquele lugar, assim, tipo, só naquele espaço. E assim, por mais que ele tente desenvolver essa Copacabana, esse início dos anos 2000 e tudo mais, mas parece uma coisa muito centralizada só na janela dela e lógico, você tem esse ponto de vista da personagem que fica com medo e tudo mais, mas eu acho que tem muitas coisas ali que dava para se desenvolver um pouco mais, que eu acho que ele deixa para meio que tentar concluir isso no final. Até ia aproveitar a presença de um psicólogo aqui no grupo, que é uma pessoa que estuda a mente humana, né? Porque Lá vem. Não, porque ó, veja a pergunta, ó, até tem essa questão da pessoa entrar nesse programa de proteção à testemunha, onde ela tem que deixar tudo pra trás, inclusive o nome, e mudar de cidade, recomeçar a vida e tal. E teve um momento, quando eles falaram isso pra ela, que eu fiquei tipo, a hora que eles falaram isso, eu falei, caraca, mas o que ela vai fazer com o apartamento? Ela vai viver do quê? E as economias, e o banco? E, nossa, eu fiquei na hora que eles falaram isso, eu falei, caraca, como que isso se desenvolve? Só que tem também uma questão emocional por trás disso, assim, que ele arranha a superfície desse peso dessa decisão quando ela sai da delegacia e ela andando ali, né? Você vai vendo que ela vai perdendo um pouco o eixo, a câmera mostra as coisas bem desfocadas ao redor dela e aí ela se apoia na parede e tal. Então você vê que foi um baque pra ela, assim. Só que é só isso, chora, assim. Né? Ela chora, mas é só essa decisão, parece que é isso só, sabe? E aí depois ela vai mudando de ideia conforme ela vai perdendo os laços que ela tem ali, mas essa decisão de se perder a sua identidade era uma parada que é pesada pra uma pessoa, né, Alan? Psicologicamente falando. É muito pesado, porque você só perde você só perderia sua identidade, vamos dizer assim, e mesmo assim não é uma perda de identidade, caso você psicotize, mas você não vai perder sua identidade, que é um caso muito específico, mas é uma maneira, é grave, porque você tem que se reinventar como sujeito.
né? Porque você perde o seu nome, e o nome é uma das primeiras coisas que o outro dá pra gente, né? A primeira coisa que você tem é seu nome. Você não fala nada, você não é nada, nem ninguém, você tá à mercê do outro, né? Quando você nasce. E a primeira coisa que te dão é um nome, né? E o nome é uma coisa muito importante. Você pode não gostar do nome, coisas do tipo e tal, mas o nome é algo importante. O que faz a gente humano é a nomeação dos objetos, inclusive da gente mesmo. Imagina perder isso. E o filme, ele simplifica tudo esse processo, que eu entendo, não consigo nem apontar uma questão sobre isso, porque eu entendo a necessidade de simplificar, mas o programa de proteção de testemunhas é muito mais complexo do que, olha, minha senhora, junta suas coisas e some, a gente vai te mandar para um lugar simples daquele jeito, e é mais cuidadoso, tal, tem um processo longo, enfim, é bem mais complicado do que o que o filme simplifica. E a ideia também de perder de ter que começar tudo do zero, sem ninguém, sem nada, isso é um baque muito grande para qualquer pessoa. Problematizando isso, eu fico pensando numa pessoa já idosa, na velhice, onde você aquela brincadeira, mas você tem mais tempo para trás do que para frente, né? Então, imagina você ter que se reinventar em torno disso, embora também você tenha um psiquismo que sustente melhor alguns traumas. Você não tem um psiquismo tão frágil, uma vez que você vai envelhecendo sem nenhuma intercorrência, obviamente. Mas uma vez que você vai envelhecendo, seu psiquismo tende a sustentar melhor algumas mudanças, né? Você fica mais resistente a algumas mudanças, mas mais resistente não retraído e por não fazer. Resistente de o baque vem e você elabora razoavelmente bem aquilo, né? Então, o envelhecimento tende a trazer também um psiquismo que resiste a traumas, resiste a impactos muito profundos no sujeito. E eu acho que a Vitória meio que passa bem por isso, entre aspas, pelo que o filme faz questão de evidenciar, porque ela já conta também do trauma, e a gente volta naquele nosso primeiro assunto, quando a gente começou a gravação, dessa mulher que passa por um trauma muito forte e que, de alguma maneira, sustentou isso. Não sei se da melhor maneira, difícil dizer qualquer coisa nesse sentido, mas ela sustenta essas mudanças e esses solavancos da vida. Então, o que é muito interessante, o que mostra também, evidencia uma coragem fenomenal dessa mulher, que fez isso na vida real. Então, imagina você abrir mão de tudo que você sabe, conhece. Pois é. Não sabe, né? Você continua sabendo, mas tudo que você tem e conhece perto de você e vai ter que se reinventar com, sei lá, 70 anos, 80 anos. Se fazer isso com 20 é difícil, com 30 é mais difícil, com 40 vai se complicando à medida que o tempo passa, vai ter que se reinventar. Eu já tô com 30 anos na cacumba. É complicado, às vezes, fazer determinados movimentos na vida, assim. Imagina você, sei lá, tá com 60, 70 e fazer movimentos muito bruscos na vida. O quão difícil é isso. Mas você tem um psiquismo também que possa sustentar isso, também é importante. Eu acho que a Vitória conseguiu fazer isso. Pelo que a gente sabe, pelo que a gente tem notícia e pelo que o filme deixa. Não, obviamente, nada disso é de graça, né? Custou muito pra ela. Custou quase tudo, na verdade, né? Custou as amizades, custou o afeto que ela tinha pelo Marcinho, enfim, custou muito, né? Será que vale a pena pagar? Acho que é uma pergunta boa também de pensar. Plano Detalhe da semana, aquele momento que a gente traz dicas para vocês ouvintes aí, para vocês fazerem coisas diferentes durante a semana. Alan, vamos começar com você? O que você trouxe de bom, de Plano Detalhe pra gente aí? Olha, como sempre, toda vez que eu apareço aqui, eu esqueço de pensar direito sobre o Plano Detalhe. Então, geralmente são indicações meio pouco cuidadosas. Mas eu vou ser honesto e dizer que eu não vi quando saiu no cinema, provavelmente foi um erro grotesco da minha pessoa, que foi Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa, que eu assisti agora que chegou no Prime Video, e eu falei, caraca, eu tava louco pra assistir esse filme. E eu amei. É melhor do que Ainda Estou Aqui? Não, tô brincando, tô exagerando. Mas assim, é muito bom.
É bom pra caramba. Nossa, eu me diverti a beça com o menino lá, Isaac Amendoim, eu acho que é o nome dele. Enfim, é isso mesmo. Enfim, amei muito. Porra, grande filme. É uma diversão sem fim. Até hoje, já tem uns 2 dias que eu vi, eu ainda fico pensando nas piadas do filme sozinho, assim. É muito simpático, é uma gracinha. Enfim, os melhores filmes nacionais desse ano, assim, sem dúvidas, sabe? A Cacetilha estamos em março, né? Mas é um grande filme, assim, claramente. E eu posso dar outra indicação, Rafa? Pode, opa, lógico. Essa é uma indicação internacional, mas não tão internacional assim, que é o livro do Al Pacino, a biografia dele, o Sonny Boy. Não sei se já indicaram a biografia aqui, mas ó, eu amo, eu li ano passado. Eu estou amando, tô lendo aos pouquinhos, assim, porque eu tento intercalo várias leituras, assim, então eu vou lendo várias coisas ao mesmo tempo e leio poucas. Pouca coisa, assim. Mas já tô quase na metade, pelo que tô dando uma olhada aqui, e é fenomenal, eu tô adorando saber mais do Al Pacino, da vida dele, a forma como ele conta, o jeito que ele escreve, é uma escrita muito fluida, muito generosa com ele mesmo, generosa com as pessoas que passaram pela vida dele, ou que estão na vida dele, assim, muito generoso com a mãe, com os avós, tem uma coisa muito singela da parte dele ao contar a própria história, assim, e muito honesto. É uma biografia honesta, assim, muito honesta, eu tenho sentido pela forma como ele conta e as histórias que ele conta. Então, vale a pena comprar para ler. Não é muito caro, seja o Kindle ou o livro físico, não está num preço ruim, está num preço muito interessante. Tem mês do consumidor ainda, então está com desconto, acabei de olhar. Chama Sonny Boy, a autobiografia do Al Pacino, pela editora Rocco. É ótimo. Bom, eu chorei no final. É mesmo? Eu chorei, me emocionei horrores no final. Eu amei. Eu li em 2 dias. Eu literalmente devorei esse livro. Eu achei impressionante, assim. Eu li esse livro, assim, boa tarde. Eu fiz uma... à medida que eu vou lendo, eu vou assistir os filmes do Pacino que eu não vi. Legal. Então, meio que é um complemento interessante, assim. E esses dias eu vi já que fica de dica aí também, Rafa, o filme Perfume de Mulher, que é uma tradução terrível do Brasil, pelo amor de Deus, quem inventa esse nome? Mas Perfume de Mulher é o filme que ele ganhou o Oscar de melhor ator pelo filme, né? Sim. Que ele conta que... Só que o filme é tenebroso. É muito ruim. É fascinante o quão ruim é esse filme. Mas, curiosamente, ele de fato está muito bem. Então é só essa pequena curiosidade, assim, porque à medida que eu vou lendo o livro, eu vou assistindo os filmes dele que eu ainda não vi. E eu realmente não tinha visto esse. Então, fica a dica. É um filme ruim, mas veja, né? Vai e veja. A interpretação dele é muito boa, realmente, no filme. Cara, que legal. Coloquei tudo aqui na lista, lembrando você aí, ouvinte, né? Que tudo que a gente tá falando aqui vai estar na descrição desse episódio e você vai poder ir lá no post também, né? Aqui dentro do Cinemação, você pode ir lá, só clicar que você vai ser direcionado para tudo que a gente tá falando. Fabi, e você? O que você trouxe de bom pra gente, de plano detalhe? Então, Rafa, eu fui engolida aí pelo trabalho, né? Não sou mais cinéfila, eu aposentei, eu sou ex-cinéfila. Fabiana Lima, também conhecida como ex-cinéfila. Tipo, por tanto de filme que eu assistia, eu acho que, assim, sério, eu tô quase pra entrar em depressão. Mas eu estava aqui... é real. Mas, enfim, eu estava aqui vendo minha listinha aqui do Letterboxd e eu acho que eu vou indicar 2. Tá. Porque, enfim, eu acho que muita gente já viu, mas vale aqui a dica porque é um grandíssimo filme, eu já falei dele na última semana inteira, que é o Vestida para Matar, do B. de Palma, que eu achei, sinceramente, assim, absurdo. Pra mim foi o melhor filme, na verdade, que eu vi nesse mês, pela primeira vez, né? Porque eu tô revendo os Poderosos Chefão aí com meu irmão. Que legal. E todo mundo, ele tá adorando. E aí a gente tá aí vendo que dia que a gente vai ver o terceiro. Mas, inclusive, fez aniversário de 53 anos, né? Poderoso Chefão ontem. Sim. Então, se quiserem, vou fazer uma dica dupla aqui. Primeiro, eu vou falar então sobre o Poderoso Chefão, que eu assisto a cada 1 ano, 2 anos, enfim, eu não sei nem há quanto tempo eu tenho assistido esse filme. Eu tenho os DVDs do filme, enfim, eu sou realmente muito fã da trilogia. Mas toda vez que eu vejo, né, enfim, que eu revejo o filme, eu tenho alguns pensamentos, assim, diferentes. E cada vez mais apaixonados, eu acho,
sobre a construção assim, dessa história, sabe? Eu acho incrível, eu acho que é impecável. O primeiro lugar é diferente. E o segundo, dessa vez, que é esse filme extenso, né, de 3h30, ele me pega muito mesmo, assim, agora. Me levou, assim, em direções completamente diferentes, porque eu acabei lembrando também de Sopranos e vários outros filmes que eu assisti no meio tempo, inclusive do próprio Coppola, e me fez pensar muito, assim, sobre o cinema dele. Eu revi a conversação. Eu vi pela primeira vez a conversação no passado e revi de novo, então, enfim, tive uma relação diferente, digamos assim, com o filme. Eu acho que são esses tipos de filme, como Poderoso Chefão, que a gente vê no comecinho da nossa cinefilia, e eu acho que a gente tende, quanto mais filmes a gente vai assistindo, a deixar esses filmes de lado por serem essa espécie de unanimidade, né, que não existe. Mas, enfim, vocês entenderam que é quase uma unanimidade. E a gente deixa um pouco de lado, às vezes vai esquecendo, às vezes vai pensando, não é tudo isso, e aí, quando a gente revê, como eu, no meu caso, pelo menos, eu sou, enfim, arrebatada por esse filme todas as vezes. Então, é isso. Eu acho que é um ótimo filme. E o filme Vestido para Matar, ele também me pegou e me fez refletir sobre muitas coisas, inclusive sobre a abordagem da transgeneridade que o filme tem. Naquele momento ali, o filme é de 1980. Então, ele vai tratar de um assassino que... Enfim, eu não vou dar muitos spoilers, porque senão eu vou literalmente entregar o filme para quem ainda não viu. Então, eu recomendo que vocês assistam, mas também a ter um certo pensamento crítico, mas não anacrônico, não confundir, sobre o filme, sobre o que o filme é. E, enfim, é sempre muito bom ver filmes do De Palma. Eu também, assim, cada filme que eu vejo dele eu acho impressionante. Eu devo estar no meu 8º ou quase 10º filme aí dele. Não sei exatamente qual, mas sempre me impressiona como ele faz tudo com muita maestria, assim. Eu acho muito, muito, muito impressionante mesmo quanto de domínio que ele tem do cinema, da técnica, de tudo. Um diretor maximalista e cheio desses artifícios que eu acho que a gente deveria voltar a usar um pouco mais, sabe? No cinema de hoje, que tá tão chato, tá tão igual, tá tão uniformizado, sabe? Dessa busca por esse realismo na forma que é excessivo e, sinceramente, muitas vezes desinteressante mesmo, assim, completamente desinteressante. Então, eu acho que ele consegue fazer isso muito bem, e esse filme é isso. Tem uma cena no elevador, do assassinato no elevador, que é fascinante. Eu acho que ele relê muito bem esse Psicose, né, que eu acho que é a grande inspiração dele, o Hitchcock, no geral. Então, eu acho que esse filme conversa muito com Psicose, mas, ao mesmo tempo, tem um que é ali muito mais doentio, talvez, que me lembrou um pouco do Inquilino, do Roman Polanski. É um filme que eu gosto muito, inclusive foi o primeiro filme do Polanski que eu assisti na vida, assim. Então, assim, me lembrou isso, eu achei muito, muito bom. E aí, a outra dica que eu queria dar, na verdade, é um livro que não tem nada a ver com cinema, mas que tá mudando muito a minha cabeça, e que tá, inclusive, na minha newsletter, na passada e nessa de agora de novo, que é o livro A Máquina do Caos, do Max Fischer, que vai falar sobre a origem do Vale do Silício e a origem aí das redes sociais e do que há de pior nas redes sociais, mas principalmente no Twitter da vida, né? No grande X aí. Então, ele vai basicamente traçar esse histórico do Vale do Silício, dos grandes CEOs, e falar sobre a engenharia social que existe nessas redes sociais. E a lógica, né, inteira de retroalimentação de ódio e de desinformação, principalmente, né, dentro dessas redes sociais. Eu acho que é um livro muito interessante para a gente discutir, inclusive, a grande série do momento, na verdade, que é a adolescência, né, da Netflix. Sim. Uma coisa acaba levando aí a outra. Falar sobre os famosos incels, sobre a cultura do ódio, sobre, inclusive, a ascensão da extrema-direita, com base na misoginia e em toda a ideia do que é ser um incel, né? Então, é muito, muito, muito interessante a forma como ele vai, inclusive, falar sobre a origem desses incels, voltar ali para o momento dos primórdios da internet, do 4chan, do Reddit, né? Então, falar que isso sempre existiu, mas como que isso se maximizou diante do próprio algoritmo que a gente tem hoje, que antes era cronológico e agora é com base no engajamento, né? Então, é isso, assim, de você estar rebatendo algo sempre com o mesmo grupo de pessoas, porque é de interesse da plataforma e da própria lógica, né, da rede social, para manter as pessoas ali. Então é muito, muito, muito interessante, sério, assim, eu tô assim, aprendendo muito, tem muitas fontes, então tudo que ele vai citar é com muitas e muitas, muitas fontes, em artigos científicos, em matérias,
e pesquisas e tudo mais. Então, é algo que não é totalmente mudando, mas está, assim, dando uma coisa assim, na minha cabeça, instalando algo na minha cabeça. É só um de vários livros, assim, que tem surgido nos últimos anos sobre isso. Eu acho que seria legal das pessoas lerem também, como complemento, inclusive, dessa série aí da Netflix. Nossa, sensacional. E esse livro tá no meu Kindle, já faz um tempão, eu ainda não comecei ele, mas agora você me inspirou, Fabi. Muito bom, Rafa, pode ler. Acho que você vai ficar bem interessante. Se a gente fica assustado com algumas coisas, eu não vou mentir, mas é muito, muito interessante mesmo, assim, bem, bem legal. Muito bom, tá aí. Então, livro, filme que a Fabi trouxe. E você, Diegão, o que você trouxe de bom pra gente aqui no Plano Detalhe? Eu acho que vou dar 3 dicas, né? A primeira dica, a gente falou muito do Andrew Washington, como esse diretor do meio termo, né? Um diretor meio termo e tal. E acho que eu vou dar a dica do filme que eu acho que é um dos filmes que melhor mostra o melhor lado desse meio termo que ele vai, né? O lado mais positivo. Faz sempre que eu não vejo outro eles, né? Pra saber qual é o filme dele que eu mais gosto. Mas, dos que estão mais frescos na cabeça, acho que é o melhor filme dele. Assim, apesar de eu ter que ver outro eles pra ver se isso muda ou não. Que é o Gêmeas. É um filme com a Fernanda Torres e que tem uma participação especial da Fernanda Montenegro no comecinho do filme. É o primeiro filme do Andrew Washington. Ele fez esse filme, essa é uma média-metragem lançado daquele filme, O Traição. São várias histórias do Nelson Rodrigues. Ia ser um deles, só que eles acabaram alongando e transformando em longa-metragem. Ele é fotografado pelo Breno Silveira, que ia ser o diretor do Vitória, originalmente, né? E aí é um filme sobre essas duas gêmeas que pegam peças dos namorados, uma fingindo que é outra, outra fingindo que é outra, tem essa relação de companheirismo macabra, até que elas começam a disputar o mesmo homem. E é um filme que tem, eu acho que o melhor que o Andrucha consegue oferecer, né? Que apesar, como a gente falou, dele ser esse diretor que não tem uma personalidade, ou que não tem uma mão muito firme, eu acho que quando ele tá inspirado, e principalmente quando ele trabalha nesses filmes que são muito baseados na figura, nas suas atrizes, assim, né? Ele consegue mostrar o melhor de como ele percebe cada projeto. Então, além dele ser tecnicamente muito caprichado, ele tem todo um virtuosismo e tudo isso, ele consegue usar esse lado mais quadrado do Andrucha, essa coisa mais certinha, menos imaginativa, para ir para uma coisa mais inspirada, em como ele constrói uma coisa bem caçuda, assim, né, nessa coisa solene, elegante, mas nessa reprodução no ar muito macabra, assim, né, muito sombria, com um uso muito barroco da imagem, assim. Então eu gosto bastante desse filme, acho que é um filme que mostra o melhor dele, assim, sabe, que é ser esse diretor adaptável, esse diretor ser uma voz, mas que consegue ser caprichoso e entender bem os projetos dele, assim, quando pensa as limitações dele. E outro filme dele que eu queria recomendar, um filme que aí a Fernanda Montenegro aparece mais, que é o Casa de Areia, que é um filme que eu gosto bastante, que com a Fernanda Torres, que é um filme que a Fernanda Torres e a Fernanda Montenegro, elas fazem mãe e filha, e ao mesmo tempo elas fazem elas mesmas, assim, né? Um filme que tem uma história toda maluca, assim, uma história de época, né, que vai atravessando tempos. É um filme super paisagista, assim, que tem um cuidado muito forte com as imagens daqueles terrenos de areia e de como aquilo é uma prisão que dura por anos e com umas imagens que transbordam você para a solidão. Então, uma utilização muito criativa das personas, tanto da Fernanda Torres quanto da Fernanda Montenegro, assim. Elas vão elevando o filme e contribuindo muito para a ambientação do filme. E sempre que o uso delas é dobrado no filme, né? O uso delas sempre é uma coisa exacerbada durante o filme, né? Como elas trocam entre si, como elas são usadas como personas artísticas, né? Dos pra gente ficar mais do Fernando Montenegro, a gente podia ficar nessa eternamente, né? Falar do Tudo Bem, de do Brasil, do A Falecida, mas quis indicar esse filme um pouco menos falados da figura dela, assim, né? Dessas parcerias que ela teve com o Genro no cinema. E também vou indicar um filme que vai entrar em cartaz essa semana que a gente tá gravando, que pra mim até agora é o melhor filme que estreia comercialmente esse ano, e um dos melhores filmes brasileiros dos últimos anos, então o melhor, que é O Oeste Outra Vez. É um filme fantástico, assim, tem texto meu no Cinemação, tem texto da Fabi, se não me engano, também, assim, não de Cinemação em outros lugares, assim, porque eu li o texto dela sobre o filme. É um filme incrível mesmo, assim, é um neo-western que disseca a masculinidade tóxica, e que usa esse gênero de um jeito muito interessante, muito específico, mas ao mesmo tempo muito... consegue pegar o que de melhor esse gênero tem a oferecer
mas dá um take muito específico dele, assim, é um filme riquíssimo, assim, sabe? Um filme incrível, assim, ver. Eu amo, Diego, sério. Assim, pra mim é o melhor do ano passado, na verdade. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu sou realmente, assim, fiquei impressionada com o filme e ele me mexeu num lugar muito específico que foi muito da memória do meu avô. Então ele me pegou em um lugar muito assim, familiar, sabe? Muito, assim, realmente emocional, assim, pra mim. Então, escrevendo sobre o filme, o meu texto, na verdade, tá no cinemafilia.com.br, que é o meu site também, que eu escrevo lá também. E lá o meu texto tá bem grande e, como sempre, os meus textos são bem confessionais, são bem pessoais, então esse que já pegou uma parte da família também me pegou muito, mas eu acho que é isso, é um filme que realmente vai utilizar do faroeste pra falar sobre essas masculinidades e sobre como os homens lidam com os seus próprios sentimentos, assim, que eu acho que existe uma dificuldade muito forte de homens de falarem sobre os seus sentimentos, sobre aquilo que eles estão passando. E o final do filme, pra mim, é muito isso. Me pegou muito nisso. Então, é isso. Assistam apenas. Não vou falar mais muita coisa. Acho que o Diego também já falou bem. Mas assistam dia 27, né? Então, já saiu ontem. Boa. Pra quem tá ouvindo. É isso. Assistam. É realmente muito bom. Gostei muito. Não, esse ano, assim, olha, eu tava até olhando a agenda das nossas gravações aqui, tem muito filme brasileiro, acho que, enfim, a gente tá vivendo uma fase realmente maravilhosa do cinema nacional. Excelente. E pra fechar o plano de detalhe aqui, eu trouxe uma série. Vou fugir das indicações aqui, que os meus amigos trouxeram só coisas de alta qualidade, mas eu vou indicar uma série que eu me diverti muito assistindo, que é a minissérie, né, que tá na Netflix, que chama Vinagre de Maçã. Série estrelada aí pela Caitlin Dever, que estará agora na segunda temporada de The Last of Us, e a série conta a história de uma influenciadora australiana chamada Belle Gibson, que fingiu ter um câncer cerebral e que se curou através de alimentação. E ela criou um app, enfim, escreveu livro e tudo mais, e ela ficou bem bombada na Austrália por conta disso, assim, porque ela vendia essa ideia de cura e tudo mais. E aí a série vai contar a história dela, como que ela desenvolveu isso, da onde que veio essa história, por que que ela fez isso e tudo mais e tal. Aqui tem duas coisas que eu queria chamar a atenção para quem gosta. Primeiro que é uma minissérie, né? Então começo, meio e fim, não é uma série que vai ter segunda temporada, terceira e tal. Então você consegue assistir, já tem o desfecho ali e tal, e pronto. Então isso é bem legal. A outra coisa é justamente a atuação da Caitlin Dever, que é muito boa. Essa menina é muito boa atriz mesmo. É ótimo. Todas as coisas que eu tenho visto dela, assim, ela realmente entra muito bem. E todo o elenco dessa série funciona muito bem. Um detalhe especial para Aisha Dee, que faz ali uma personagem coadjuvante e tal, mas que também funciona muito bem e que ela consegue fazer as colocações necessárias ali, e ela entra com um peso dramático muito bom também. E uma terceira coisa, se eu pudesse colocar também, é que eu gostei muito da edição e do motion design desse filme, assim. Por ser um filme que fala sobre influencers, né, internet e tudo mais, na edição eles brincaram muito com íconezinhos, elementos gráficos na tela e tal, e isso eu acho que dá uma riqueza pra série, porque traz essa juventude, esse dinamismo e tal que a série precisa ter, tratando-se, né, de personagens que navegaram e que fizeram utilização dessa linguagem para se promover. Então acho que funciona muito bem. Então é isso, Vinagre de Maçã, uma minissérie baseada em fatos reais, inclusive, que vale a pena ser assistido e tá na Netflix aí, facinho de ser visto. Isso, gente, chegando aqui no final desse podcast Cinemação 592, batemos esse papo aqui sensacional sobre Vitória, né, um filme aí com Fernanda Montenegro, que, enfim,
traz pra gente mais uma atuação brilhante dessa atriz, que deixa registrado mais uma vez seu talento em tela. E eu só poderia ter feito esse papo com esses meus amigos aqui, e foi um papo delicioso. Fabi, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente mais uma vez, e deixa meios de contato, né? Você que é uma ex-cinéfila que tá participando de grupos de apoio. Eu sou Fabi, estou há 4 dias... Boa noite, estou a 4. Brincadeira. Obrigada, Rafa, pelo convite. Eu fico muito feliz de conversar com vocês. Foi um papo muito legal. Sempre tava com saudades do Alan, que a gente se via toda semana, mas faz umas semanas aí que a gente não se vê. Pois é. Temos que nos encontrar novamente. Mais vezes. Vamos. E é isso, assim, eu acho que a gente conseguiu falar bastante aí sobre vários aspectos diferentes do filme. E dissemos várias vezes aqui, reiteramos que não odiamos o filme, mas também não amamos. Então tem como, né, nesse mundo cheio de amo e odeio, a gente achar o filme mediano. Eu acho que é isso sobre esse filme, né? E sempre bom aí falar sobre Sistema Nacional, sobre Fernanda Montenegro e trazer essas dicas e ouvir as dicas de vocês. Então, só tenho a agradecer mesmo e até o nosso próximo papo, Rafa. Valeu. E sobre as minhas redes, né? Sim, verdade, por favor. Olha aí, eu tô aposentada que já até esqueci de falar. Vamos lá. O meu X, ele tá inexistente aí, eu desativei ele, vai fazer 3 semanas agora, e aí eu reativei agora porque a gente tava conversando até sobre isso, né, não quero perder algumas coisas lá, mas não pretendo voltar a postar da mesma forma que antes, então vai ser uma rede meio que em stand-by ali pra postar, só divulgar mesmo trabalhos e olha lá. Que é o Fabiana LR_, se alguém quiser e tiver interesse lá em me seguir. Mas eu vou estar muito mais no Blue Sky agora, que é o fabianalima.bsky.social. E também tem o meu Instagram, que é a minha rede principal, que de lá eu realmente nunca saio e tenho usado muito o canal de transmissão para conversar de maneira mais direta. Então tem sido, assim, maravilhoso. Eu tenho usado muito esse canal para me comunicar, que é o Cinemafilia, tudo junto, Cinemafilia. E lá eu tenho todas as outras redes sociais, o meu site, cinemafilia.com.br, a minha coluna Cinemação, né, mensal, que inclusive tem o texto de Vitória para quem quiser ler. E é isso, tô nessas redes principais aí, nos sites, e também tenho a minha newsletter, que eu tô publicando pelo menos uma vez por mês. Tô tentando fazer a cada 15 dias, mas às vezes dá, às vezes não dá. Então, mas mesmo assim tá indo, tá? Tá indo, tá lá no Substack, e aí eu tenho postado por lá também. Boa. E é isso. Diegão, obrigado também pela sua participação aqui mais uma vez. Excelente, como sempre. E também deixa meios de contato aí. Eu que agradeço, Rafa. Amo gravar com você, amo gravar no Cinemação. Chame sempre. Adoro gravar com a Fabi. Foi um prazer demais conhecer o Alan, assim. Foi maravilhoso, assim. Tomara que também a gente se encontre muito, assim, por aí. Vamos gravar mais vezes. Sempre me chama. Eu gosto de falar, falo muito. Ia falar que vocês podem me achar no Instagram, eu tô lá como Diego Quara 2, assim, me sigam lá. Twitter também, como Diego Quara 2. Blue Sky eu também estou, Diego Quara. Tô no Letterboxd, Diego Quara, tudo junto. Tem a minha coluna no Cinemação, onde sempre saem textos, críticas, todo mês. Eu também tenho um podcast, que é o Sábado Sem Legenda, que a gente fala de filme de temática supercine, né? A gente abrange muito um tipo de filme que eu acho que o Vitória poderia facilmente estar lá, né? Por exemplo, assim, né? Esse é o Cris Cinema. Vai ter vídeo sobre o Acho Outra Vez lá, que a gente comentou quando esse podcast já tiver saído. E a gente, o prazerzão participar, foi maravilhoso. Muito obrigado pelo convite. Valeu, Diegão, muito obrigado. E Alan, obrigado também pela sua participação. Eu sei que seu trabalho é ouvir, mas aqui a gente quer que você fale realmente, viu, Alan? Então aproveita e deixa seus meios de contato também. Exatamente, meu trabalho é ouvir. A hora que existe um espaço para falar, estarei falando. Basta me convidar. Enfim, obrigado, Rafa, Gabi. Muito bom estar com você aqui, Diego, pela primeira vez. Espero que a gente se veja mais vezes, se encontre mais vezes. Todos vocês. Me chame sempre. Eu amo gravar podcast, sempre é um prazer. Uma alegria muito grande. Olha, me encontrem nas redes sociais, Alan Alves Eu, em todas elas. Na verdade, não é todas, só tem 2. No Instagram e no Blue Sky, Alan Alves Eu. Tem minha newsletter também, que é a Não Seja Útil, uma newsletter a favor da mediocridade.
ultimamente eu estou bastante obsessivo e tá saindo curiosamente textos toda semana. A última vez que eu vim aqui no Cinemação e falei da newsletter, eu falei, tá meio parado, tá, não sei o quê, aí agora realmente tem texto toda semana. Não sei o que está acontecendo comigo, mas vamos aproveitar essa onda obsessiva. Então, tem lá sobre vários assuntos, tem críticas, tem ensaios, tem contos literários, que agora eu tô me aventurando nessa história aí. Enfim, fiquem à vontade para entrar, se inscrever, é de grátis. Então, não seja útil uma newsletter para favor da mediocridade. E minha coluna no Cinemação, que também tem texto a depender do meu nível de obsessão. Esse mês já foram 3, que é uma loucura, hein? Então, acessem lá, tem... Inclusive, saiu uma crítica agora mesmo sobre Maré Alta, que é um filme que estreou recentemente também nos cinemas brasileiros, com o Marco Pigossa e tal, muito legal. O filme é bom, então vale a pena também. A crítica está disponível lá no site e vários outros também. Obrigado, Rafa. Um beijo para todos. Valeu, muito obrigado. Obrigado, pessoal, mais uma vez. É isso, gente, é isso. E aí, curtiu o episódio de hoje? Bora continuar essa conversa? Manda tua crítica, pergunta, teoria maluca, ou só um oi lá nas nossas redes sociais, no @cinemacal, né? Sem cedilha, sem tio, Cinemacal, ou no contato @cinemacal.com. Assim você já consegue falar com a gente lê tudo que vocês mandam. Quer falar diretamente comigo? Só me achar como Rafa Arinelli. É sempre bom trocar ideia com vocês, então manda, que eu gosto muito de falar com quem tá ouvindo o nosso podcast, então manda mensagem, procura Rafa Arinelli. E ó, segue o podcast no Spotify, na Apple Podcast, no Deezer, no Castbox ou no Orelo, né? Assim você recebe os episódios na hora que eles saem, sem depender de algoritmo maluco. E se quiser, dá aquela força pro Cinemação. Com um cafezinho por mês, você já ajuda demais a gente aqui, fora que tem um grupo no WhatsApp e presente no fim do ano. O link tá no post desse episódio. E é isso, o podcast Cinemação 592 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.